Bem-vindos a mais um podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael e hoje a gente tem um convidado, é o Marcelo. A gente vai falar sobre preparações, EDC. Vai ser meio que uma base do EDC parte 2, mas a gente vai falar sobre todos os níveis de preparações necessárias para qualquer tipo de situação. E, fique ligado para um excelente podcast, uma excelente entrevista. Então, Marcelo, eu queria que você trazesse pra gente onde você iniciou essa parte de conhecer um pouco sobre preparação e tudo mais, de onde surgiu isso? Pois é, então vamos lá, Rafael. Bom, a minha história, cara, ela meio que se mistura, se mescla em toda essa questão de preparação, porque desde jovem, desde novo, que eu saía pro mato, ia caçar com a minha família, cara, minha família tem fazenda no interior aqui de Minas e tudo mais. Então a gente estava sempre preparado para alguma coisa. Então já essa questão de equipamento, de indumentária, de estrutura, de campo, é uma coisa que sempre foi muito comum para mim. Praticou a bushcraft desde criança? Desde criança. Na medida que eu fui crescendo, logicamente que a nossa vida ela toma rumos mais sérios. Não vou falar nem profissionais, apesar do que também os meus rumos de diversão, digamos assim, se misturaram com a questão profissional. Logo eu comecei a escalar a montanha, a parede, e algum tempo depois eu comecei a dar instrução, né? Alguns anos se passaram, eu comecei a dar instrução de escalada porque não existiam instrutores. Abri uma loja de material de montanha, então assim, tinha um contato muito próximo com muitos equipamentos e eu tinha que ensinar os alunos a lidar com esses equipamentos, tanto técnico no que diz respeito à área de montanha, quanto de montanhismo, de camping, de trekking. Então eu sempre desenvolvi muito essa questão da preocupação com o que é o equipamento, para que ele serve, né? A minúcia de cada detalhe, de cada mochila, de cada roupa, de cada bota, para que serve. Então eu sempre tive um contato muito próximo com isso. Posteriormente, eu fiz parte de uma equipe de resgate voluntário de montanha. A gente trabalhou 10 anos aqui na região de Minas Gerais com isso. Que legal. Então aumentou ainda mais a minha aplicação, a minha concentração, o desejo de estar melhor equipado, até que um belo dia aconteceu um incidente na minha vida que marcou, que eu posso dizer que a partir desse dia foi o divisor de águas. Eu estava trabalhando, eu trabalho ainda na época e ainda hoje sou gerente de restaurante. Nada a ver com essa área tática e tudo mais, mas enfim, temos que ganhar dinheiro, é uma boa fonte sem dúvida, de renda. Eu estava trabalhando, a gente no grupo de resgate ministrávamos treinamento para o Corpo de Bombeiros aqui da região, da grande região metropolitana de Belo Horizonte, porque a moçada, apesar de ter um grande conhecimento na área de resgate, carecia ao Corpo de Bombeiros o conhecimento mais específico na remoção em ambiente vertical e ambiente restrito, cara. Né, em questão no ambiente outdoor. Então o que acontecia? Que o Corpo de Bombeiros, quando era acionado para fazer uma remoção em altura, num local remoto, os caras demoravam para chegar, porque não tinha tanto conhecimento, tinham conhecimento de resgate, mas não tinham tanto conhecimento para andar no meio do mato e para chegar no local, saber o que fazer. Então era normalmente no RUP. O que era o RUP? Os caras desciam, amarravam a corda ou faziam uma ancoragem viva, né? Vários bombeiros ancorados, a corda descia, ele segurava uma corda, o cara descia, acessava a vítima e puxava a vítima no RUP. Todo mundo, RUP, não tinha muita técnica. Então a gente começou a ensinar esses bombeiros daqui, os 3 grandes batalhões de bombeiros da cidade. A gente chegou a treinar pessoal de Itabirito, chegou pessoal que é outra cidade de Ouro Preto, que é uma cidade famosa, né, o pessoal todo mundo conhece, justamente também nessas técnicas. E aí eu estava lá no meu trabalho, por que eu tive que dar essa introdução para falar do meu trabalho? Sim. Um dos caras que fez treinamento com a gente, que estava num período de provatório para entrar para a equipe de resgate voluntário, era um sargento do Corpo de Bombeiros. Ele me ligou e falou: Marcelo, como é que você está? Eu falei: beleza, você está ocupado? Eu falei: cara, estou trabalhando, você sabe. Ele falou: pois é, cara, eu estou com um probleminha aqui, era um parque municipal, eu estou com um problema no parque municipal e eu estou precisando do seu suporte aqui, sua ajuda. Eu falei: o que é, cara? Ele falou: é um suicida. O cara subiu numa palmeira e está querendo se julgar.
Cara. Aí eu falei, pô, cara, complicado, porque você não tem ponto de ancoragem. Pensa bem, o cara é em cima de uma palmeira É, no meio de um parque. O caminhão não chega, tô não chega. tentando imaginar também. Não chega, escada, se você põe a escada, o cara pula. É uma coisa bem complicada, né? Delicado. Pensa, tem que fazer um Homem-Aranha, né? Um helicóptero, sei lá, chegar para pegar o cara. Aí eu falei, bom, eu vou pedir autorização aqui, tô indo. Como o lugar era próximo do meu trabalho, pedi autorização, meus patrões liberaram, desci, cara, pra lá, 3, 4 quarteirões, já estava chegando lá. E quando eu cheguei, ele já me recebeu e falou, Marcelo, aí eu falei, o que está acontecendo? Não, cara, o cara, ele subiu na palmeira, ele está transtornado, falou que é um problema de família, que tá com a namorada dele, com o irmão, a gente não entrou muito em detalhe não, mas conseguimos demovê-lo da intenção de suicidar e falamos que nós vamos tirar de lá e julgamos a corda para ele amarrar na cintura, ele amarrou a corda no pescoço. Nossa. Aí, cara, eu falei, cara, bicho, tipo assim, resgate, né, bicho? Você tem que buscar o cara, você não dá, né? Se você tiver a oportunidade de pegar, é mais seguro, é mais garantido. Bom, beleza. Aí eu falei, então tá bom, vocês jogaram a corda pro cara, o cara tá em cima da palmeira. E eles não sabiam o que fazia, né, cara? O cara falou que vai Caramba. pular. Aí imagina, se o cara cai da altura e a corda não prende absolutamente nada. Pensa uma palmeira cheia de pontos de atrito que poderiam segurar essa corda. Mas vamos supor que a corda não trave absolutamente nada e esse cara bate no chão e falece. Ele tá Sim. com a corda do corpo de bombeiro amarrado no pescoço, cara. Entendeu? Então, Cara. cara, foi terrível. Bom, beleza. Aí, quando eu tava olhando, falando, bom, qual que vai ser a estratégia, né? Já pensando nas estratégias para chegar no cara, entendeu? O cara me cai, velho. O suicida, ele me Nossa. cai. Porque eu não sei se ele pulou, eu tenho quase certeza que não, porque ele caiu rente ao tronco. E buf, ficou pendurado na corda, cara. Nossa. Cara. Caramba. Aí beleza, porra, me dá uma cadeirinha, não dá. Me dá uma cadeirinha, não dá. Pedindo pro pessoal do Corpo de Bombeiros. Tava lá todo mundo me olhando assim, quem que é esse cara? Ninguém me conhecia, só o sargento lá, tinha um tenente que me conhecia, eu virei pro tenente. O cara tava com a cadeirinha dele, eu fiquei sem graça de pedir a cadeirinha dele. Eu falei, senhor, por gentileza, me dá 3 pedaços de corda. Ele falou, pode cortar à vontade. Aí eu peguei o meu canivete do meu EDC, cortei as cordas, fiz uma cadeirinha com Sim. a corda e fiz 2 Prusix, 2 nós, e comecei a subir no tronco da palmeira para acessar o cara. Entendeu? Nesse meio tempo, cara, a equipe do Corpo de Bombeiro tinha subido numa outra árvore, puxou a corda. Olha só. Que coisa. Ele puxaram a corda do pescoço do cara. Não. Eles estavam puxando o cara no ramp. Agora que eu Entendeu? entendi. Uhum. Cara, eu falei, não, velho, não faço, deixa ele quieto. Deixa ele quieto. Aí eu cheguei no cara, o cara infelizmente já estava morto e tudo mais. Eu tinha 2 mosquetões, Rafael. Era uma costura, um equipamento de escalada, que é um mosquetão com portal reto e um mosquetão com Estava com portal. você no momento. Tava comigo, na minha Sim. pochete. Aham. Eu tinha um canivete e essa costura. Caramba. Aham. Entendeu? Eu tinha uma Maglite de uma pilha A, mais nada. Então, cara, eu peguei então esses mosquetões, aí eu fiz uma ancoragem e consegui, eu cortei a corda do pescoço do cara, amarrei a corda na cintura dele, que eu tava puxando retinida, e desci o cara até o chão, cara. Obviamente o cara tava morto, né? Demorei lá, sei lá, 25 minutos pra chegar no cara, até libera a corda, faz cadeirinha, sobe, não sei o quê. Mas enfim, o cara infelizmente faleceu. Foi uma tragédia, né? Enfim, né? Morreu ali o assunto. Aí, cara, beleza. Eu cheguei no chão, né, cara? Entreguei a corda pro pessoal, saí rapidinho, porque aí a reportagem chegou, já sumi, né? Eu falei, cara, não quero nem aparecer, porque como é que não dá pra explicar? Essas coisas você não consegue explicar. Então eu falei, eu vou sair daqui, deixa os caras resolverem ali, tirar o corpo daqui e resolver o que tem que se resolver na parte jurídica aí da questão. Voltei pro trabalho, velho, e falei, cara, eu não tinha um mosquetão de rosca. Entendeu? Me faltou uma cadeirinha, não tinha uma fita. Não tinha, sabe, aquela coisa, não tinha uma luva no meu kit. Não tinha nada, cara. Aí eu comecei a carregar uma bolsa com equipamento de montanha, cara. Eu falei, não, se acontecer de novo eu vou ter. Aí eu já comecei a levar, não, tem que ter o meu kit de primeiros socorros, porque sem kit de primeiros não adianta. Se acontecer alguma coisa, tem que ter o kit de primeiros socorros. E aí eu comecei a levar um tanto de coisa. Só que naturalmente, quando você começa a levar mais equipamento, você aumenta o número de bolsas, sim. Né, containers para você levar isso aí. Então, eu vim ao longo de todos esses anos, cara, trabalhando meu equipamento para ter um equipamento compacto que tem uma abrangência de tudo que eu me disponho, me proponho a atender, a fazer, né, e uma folga, uma reserva especial. Entendeu? Então, meu EDC hoje, cara, é uma mochila
Eu não ando com pochete. No meu Sim. corpo eu levo uma lâmina fixa e uma lâmina móvel, só um cinto, né, com uma fivela para fazer uma cadeirinha. No meu corpo é só isso. E na minha mochila vem meu EDC completo, que não é uma BOB, ok? Não é uma mochila de fuga, é o meu EDC. Então na minha mochila tem de tudo que você puder Você imaginar, acha que isso justamente se pensando. encaixa em um EDC Extreme, que é o momento onde que é elevado a esse nível de preparação, que muitas pessoas que às vezes têm um conceito de EDC menor não entendem, às vezes elas acham que talvez seja um embuste, talvez seja algo que assuste outras pessoas, porque o EDC em si, como nós que somos entusiastas militares ou pessoas que vivem um mundo tático, assusta de uma certa forma quando a pessoa fala, meu, você tá armado, você tá com EDC, você tá com canivete, por que você anda com uma lanterna? Então eu já conheci pessoas que são do conceito EDC e quando viram uma pessoa que está até mais capacitada que ela, com um kit de primeiros socorros, como você, um kit de altura e etc, a pessoa fala, opa, meu, você está muito bem preparado. Então, tipo, você acha que isso se encaixa no algo tipo um EDC Extreme, um EDC mais extremo em relação a se preparar no dia a dia? Pois é, eu penso da seguinte forma, Rafael. O que é o EDC, cara? São itens de porte diário. Então, ele tem que estar abarcado em uma realidade de conhecimento e uma realidade de aplicabilidade que você se dispõe a fazer. Por exemplo, quantas habilidades especiais você tem, Rafael? Com certeza você deve fazer uma costura em casa, deve saber cozinhar, Sim. deve fazer alguma arte marcial, deve ter várias habilidades. No entanto, você não carrega todos esses utensílios no seu dia a dia, né? O que você está disposto a fazer a partir do momento que você sai da sua casa? Você está disposto a enfrentar uma situação de defesa pessoal? Depende. Acho que Né? sim, Sim, entendi. né? Você está disposto a salvar a sua própria vida? Sim, sem Sim. dúvidas. Você está disposto a tentar salvar a vida de outra pessoa contra Sim, uma agressão de outrem? sem dúvidas. Você está disposto a atender um caso de um acidente de carro? Sim, Então é exatamente isso. O que você está disposto a fazer? Então, dentro desse conceito, eu não acho que o meu EDC é extreme. O sim. meu EDC é no limite do certo. Só que ele é pesado. Imagino. É algo necessário. Você deu É, exemplos, eu estava conversando com você offline, que estava falando sobre carregar, o que você carrega dentro do seu carro. Eu carrego um kit de primeiros socorros no carro, e às vezes até minha mãe se surpreende que eu carrego um kit de primeiros socorros, mas como você disse, se você está disposto a, se você encontrar com um acidente no seu dia a dia, você vai parar o carro para prestar socorro, você tem o que é necessário, tem o treinamento necessário, você tem o equipamento necessário, então acho que é isso que leva em conta, na questão de se eu vou sair de casa, se eu lembro que eu comentei um pouco no primeiro episódio sobre EDC, sobre o quanto é necessário você focar no lugar que você vai, se você vai fazer um bushcraft, se você vai viajar, e você ter o equipamento correto praticamente pro lugar que você vai, você não acha isso? concordo também. É lógico, por exemplo, como eu carrego uma mochila, não é todo lugar que eu entro com essa mochila, né? Como eu carrego uma lâmina fixa no corpo e uma lâmina móvel, não é todo lugar que não entro num banco com isso, eu não entro num Sim. avião com essas lâminas. Então eu tenho que estar disposto, ou pelo menos programado, para ir nos locais, né, que são restritivos, com equipamento que seja minimamente adequado. Eu evito, até para te falar a verdade, situações que me coloquem sem equipamento, né? Eu não gosto. Sim, Pro casamento eu vou com a mochila, cara. A mochila fica no canto, mas eu sim. vou com ela. Não deixo de ir. Vou com terno e gravata, mas a mochila está comigo. Então, qualquer situação, falo, olha, você não pode levar nada. Eu falo, velho, então não é para mim ir. É tão restritivo assim, Sim, então não é para mim ir. Então eu tenho um pouco dessa consciência, mas até entendo essa questão de falar, cara, é um pouco exagerado, né? É extreme, é aquela história. O que você está preparado, o que você está disposto a fazer? sim. Você mora em São Paulo, capital, Rafael? Moro em São Paulo. Pois é, cara. Então você tem aí, ou você já viu acontecer algumas enchentes, com alagamento de rua? Sim, sem dúvidas. Já viu carro sumir debaixo d'água? Já, muitas vezes. Pois é, cara. Então presta atenção. Aqui em Belo Horizonte acontece demais também. A gente tem uma cidade de um relevo agressivo, né? Tem muitos altos, muitos baixos, muita montanha, né? Muita serrinha, muita. Então acaba que os nossos vales eles inundam quando chove muito. E no ano passado a gente teve 2 crianças de 7 anos que foram levadas pela enxurrada e morreram afogadas embaixo de um carro. Aí eu te pergunto, você faria o quê numa situação dessa? Vontade de ajudar você tem, mas se você não tiver o Sim, recurso, cara, sim. aí você pode se tornar mais uma vítima daquela situação. Então,
É essa consciência, percebe? É o Sim. que você está proposto, disposto, o que você se propõe a fazer. Né? E para que isso aconteça, você tem que ter equipamento que lhe dê o mínimo de segurança possível, Eu seja acredito no até seu que a corpo ou no seu mentalidade. carro. Desculpa te interromper, eu acredito até que a mentalidade, porque às vezes eu converso com outros amigos meus sobre a mentalidade da pessoa, ela tem às vezes equipamentos, mas ela não tem essa alma de pastor, ela sempre é aquela ovelha, aquela pessoa que vê acontecendo, mas ela nunca interfere ou algo do tipo. É o que a grande maioria dos brasileiros acontece. Se você pegar exemplos de outros países, as pessoas que têm essa tendência em ajudar, é lógico que eu não tô falando de todas as pessoas, mas é muito difícil você ver essa tendência das pessoas se prestarem a ajudar de qualquer tipo de forma, seja em qualquer situação, seja você ser um policial militar e você ver um assalto, seja você ser um paisano e esteja armado e intervir no assalto ou algo do tipo, seja em acidente ou algo do tipo, as pessoas têm a mentalidade de intervirem e ajudarem. O que a gente não vê hoje em dia. Não sei se você já testemunhou as milhares de vezes que você viu gente, meu, quase chegando a limites dos limites no meio da rua e, tipo, ninguém simplesmente não tá nem aí. Passa carro por cima e não tá nem aí. Mas a grande verdade é o seguinte, Rafael, toda vez que eu estou numa situação que eu vejo que a pessoa está necessitada, não importa o que seja, cara, se ela está sendo assaltada, com arma de fogo, eu vou te ser bem sincero, eu ainda não vi. Agora, com a arma branca, com o maior número de agressor, já vi e todas as vezes que eu vi, eu entro para dentro. Então, enfim, eu entro na Na situação, sua eu não parte deixo de acontecer. equipamento de defesa pessoal, o que você carrega? Bom, como eu te falei, no meu corpo é uma lâmina fixa, Sim? né? Eu uso um carambit e uma lâmina móvel, um canivete fica no meu bolso. Sim. Direito, a carambit fica 6 horas, fica nas minhas Sim. costas. Na minha mochila, eu tenho uma faca, uma lâmina fixa e tenho uma tomahawk. Mas eu não uso elas defensivamente porque elas estão dentro da Sim. mochila. Acredito que as pessoas às vezes não têm essa consciência. Eu lembro que ah, há um tempo atrás ainda, quando eu iniciei essa questão de EDC, eu ainda não tinha concretizado algumas coisas na minha vida e eu andava apenas com um canivete. Eu lembro que o meu primeiro canivete foi um ganso. E eu portava e as pessoas sempre. Eu tinha isso eu tenho 23 anos, eu tinha 16 anos. E eu lembro que as pessoas perguntavam por que você estava andando com canivete. E elas levavam em conta como se eu quisesse me defender ou algo do tipo. E ainda hoje as pessoas têm essa consciência sobre outras pessoas. Se ela não for um militar ou se ela for um paisano ou algo do tipo, as pessoas sempre têm essa tendência a falar: Meu, por que você está andando com um canivete? O que você vai fazer? Você vai matar quem? Já aconteceu algo com você parecido? Já, demais a conta. É estranho, né? Tanto a utilização, né, para defesa pessoal, quanto a pergunta inerente. Ó. E todo Sim. mundo pergunta o tempo inteiro: para que isso? A grande pergunta do EDC geral é: para que Sim. isso tudo? Né? Para que isso tudo? Né? Aí a minha pergunta, a minha resposta normalmente é: uai, você não tem? Que Né? Por pena. que você não tem? Sim. Aí eu falei: eu carrego um kit de primeiros socorros. Por que você não carrega um kit de primeiros socorros? Eu Ah, carrego boa. um equipamento para minha defesa pessoal. Por que você não usa um equipamento para sua defesa pessoal? Sabe por quê, Rafael? Porque, como você mesmo disse, cara, a maioria da população, ela tem muito essa ideia da ovelha, cara, essa Sim. consciência. Eu acho que é uma programação feita, cara. Isso não é de graça. Isso é um processo que veio desde o final do regime militar, que veio sendo implantado de domesticação, né, de proibição da compra, da Sim. aquisição de armas, né, o Estatuto do Desarmamento. Tudo isso, cara, vem um processo paulatino para tornar a população menos reativa, tornar a população menos responsável, menos cooperativa, menos solidária. A pessoa é sempre: não, eu tenho alguém para tomar conta de mim. Só que a gente sabe, Rafael, e se vocês não sabem, fiquem sabendo, ninguém vai tomar conta de você, cara. Se você não começar a agir para sua proteção, para sua própria segurança, cara, te garanto que quando o momento acontecer, quando o momento vier, não vai ter ninguém para te estender a mão. Sem dúvidas. Então, né, essa é a consciência. Pois é, a grande maioria das pessoas tem mesmo essa consciência de ovelha, por algum motivo desconhecido. Eu conheço até camaradas militares que ainda têm isso. Com a mesma formação, com o mesmo tipo de treinamento, ainda assim são pessoas que se seguram em relação a um ambiente estressante ou alguma situação que necessita de uma intervenção, seja a intervenção tática ou uma intervenção ou médica. Já abrindo o leque sobre essa parte médica, em relação à parte médica, o quão importante, o quão extremo deve se levar a parte médica, seja no nível de treinamento ou no nível de equipamento. Qual você acha que deve ser levado
a quesito de seja treinamento, seja qualquer tipo de curso de APH tático e etc, primeiros socorros, você acha que tem que ser levado ao extremo isso, pelo menos a pessoa que quer seguir essa linha, esses conceitos de estar preparado, você acha que é necessário isso ao extremo? Pois é, então vamos lá. São questões bem delicadas, mas vamos tratar do assunto sim. Bom, eu acho que primeiros socorros é uma habilidade fundamental para todo mundo, já partindo desse pressuposto. Deveria ser, inclusive, uma matéria de escola, uma matéria de faculdade, uma coisa que deveria ser visto e revisto e revisto e revisto. Por quê? Como eu falei, acidentes acontecem. Você pode estar exposto a N riscos na sua rotina, seja por problemas clínicos, seja por acidentes, seja por agentes externos, por um agressor, seja por um inseto, né? Seja por um animal, né? Uma cobra, uma aranha, um escorpião, uma abelha. Tudo isso pode levar você a uma situação crítica e, normalmente, como eu falei, você vai ter um período, um tempo de resposta até poder ser atendido. Então, é muito importante que você saiba os princípios dos primeiros socorros para a sua própria segurança, para a sua própria garantia e para a segurança das pessoas que estão próximas a você. Não estou falando pessoas na rua, estranhos, não, cara. Seus amigos, seus filhos, seus pais, seus companheiros, né? Pessoas que estão do seu lado, pessoas que você tem que ter contato, você está ali diariamente e que podem perecer, simplesmente morrer por falta de uma habilidade fundamental, que é uma ressuscitação cardiopulmonar, por exemplo. Bom, isto posto, vamos à questão do treinamento e equipamento. Bom, equipamento sem treinamento não vale muita coisa. Não é que não vale nada. Por quê? Se você tem um equipamento e alguém sabe usá-lo, ótimo, já adiantou alguma coisa. Entendeu? Mas não adianta você ficar carregando tudo se você não sabe usar. Então, se você está predisposto a se atender, estou falando primeiro pensando em você. A gente tem que primeiro pensar na gente. Esse negócio de olhar para os outros antes está errado. A gente tem que primeiro pensar na nossa segurança, para mim ter segurança para poder prestar qualquer coisa, atenção, um socorro a qualquer pessoa que seja. Então, primeiro eu tenho que pensar em mim. Então, pensando na minha própria segurança, se eu tenho conhecimento sobre primeiros socorros, eu sei qual que é a gravidade, eventualmente, de uma lesão que eu possa ter sofrido, de um mal-estar que eu possa estar sentindo. Então, isso é muito importante para a sua própria segurança. É uma manobra de sobrevivência. Ok? Para que isso aconteça, para que você tenha esse conhecimento, você tem que buscar a instrução. Então, há instituições que prestam esse tipo de treinamento. Eu vou dar como referência o Corpo de Bombeiros, que sempre tem treinamentos dessa área, ou indicam organizações e instituições particulares que provêm esse tipo de treinamento. A Cruz Vermelha do Brasil é uma dessas unidades, que você pode conseguir treinamento gratuito, tem uma lista de chamada, então você tem que botar seu nome lá, esperar. É um curso mais pesado, é um curso de 40 horas, chama First Response, primeira resposta, são 40 horas de duração. Então, é uma agenda que você tem que ter, ok? Particularmente eu não sabia disso. Cara. First Response da Cruz Vermelha, ela eu posso dizer que é um projeto social, pensa bem. Caramba. Né? Tá ensinando pessoas a ser mais responsáveis. Mas vou até pôr o link no link do podcast sobre isso, pra ver se eu acho algo. Tem que dar uma olhada, porque, por exemplo, tem que saber onde que tem Cruz Vermelha. Né? As grandes capitais sempre tem, mas as cidades menores não necessariamente vão ter. E tem cursos particulares. Então você pode procurar na internet por cursos de primeiros socorros. Aí você vai ter várias opções e preços e cargas horárias que são compatíveis com aquilo que você se pretende, o que você pretende aprender. Então, uma coisa não anda sem a outra. Fez o treinamento, ok? Você já vai ter necessidade de carregar o mínimo que seja para atender as pessoas. Por quê? A partir do momento que você tem o conhecimento, você tem também uma coisa muito importante que é a responsabilidade. A partir do momento que você sabe, você tem a obrigação de ajudar. Se você não ajuda, você está sendo negligente. Né? Legalmente, isso pode dar um problema para você. Lógico que você não vai ficar falando, eu sei, mas não vou fazer nada. É a obrigação de fazer. Né? Como policial em folga, como médico em folga, que eventualmente tem que agir, né? Para regular uma situação, mesmo ele fora do horário de trabalho. Então tem essa questão da obrigação. Né? Então, bom, sim, conhecimento é importante. Não é simples, eu vou te dizer que 40 horas é uma carga horária pesada, é uma semana de treinamento, pensa bem. Você tem que tirar uma semana das suas férias, uma semana de licença para fazer um treinamento desse. Então não é simples, não é fácil, ok? Mas é muito importante.
Eu acho que realmente é uma coisa que faz diferença e faz valer a pena. E aí o equipamento vem acompanhando exatamente essa, digamos, a amplitude que você quer agir. Então, por exemplo, ataduras. É uma coisa que você consegue comprar em qualquer lugar, é extremamente barato. Sim. Compressa, né? Gaze. Pô, cara, qualquer lugar você tem. Luva descartável. Você compra ela no par ou você compra na caixa? Pior Pode que ser banana. a vinílica, pode ser a de... Pô, é barato demais. Você compra em qualquer lugar, cara. Então, esses 3 itens, né? Uma atadura, uma compressa cirúrgica, uma gaze, né? Um pacote de gaze e um par de luvas, você já contém boa parte dos ferimentos. O resto, que é ressuscitação cardiopulmonar, desobstrução de vias aéreas, respiração boca a boca, avaliação do quadro, você não precisa de equipamento, né, cara? Precisa de luva só. Entendeu? Lógico que se você se dispõe a fazer uma respiração boca a boca, que hoje já até saiu do protocolo de atendimento, né, que já nem está mais exatamente para evitar o contato. Você nem faz mais a respiração boca a boca. Eu sou da velha guarda e eu acredito que funcione. E ando com a Pocket Mask, que é uma máscara de ressuscitação portátil, compacta, que fica dentro da minha mochila. Porque eu acho que é importante ainda assim. Entendeu? Eu não vou ter contato com os fluidos corporais da pessoa e estou ali ainda garantindo um nível maior de oxigenação que simplesmente a massagem cardíaca. Mas é um equipamento simples que você consegue carregar. Marcelo, eu quero ter mais equipamento. Cara, aí o céu é o limite. Você pode ter de um oxímetro, né, de dedo. Você pode ter um esfigmomamômetro digital, você tem... Torniquetes, que são hiper mega importantes. Torniquetes, exato. E é muito caro ainda aqui no Brasil, sim, né? Sim, é incrível. Pois é, as bandagens israelenses que não são fabricadas aqui e tudo mais, que são também um recurso extremamente útil para vários tipos de lesão. Ele é até mais compreensivo que o que eu quero pro meu kit usar. Agora. A última coisa que eu comprei pro meu kit foi um colar cervical. Que pra mim é algo que eu sempre me pegava pensando se caso acontecesse, como que eu ia atuar em relação a isso. Então eu adquiri um colar cervical, não lembro quanto eu paguei, eu comprei o colar cervical G, mas vamos ver se futuramente eu compro já o G, o M e o P pra manter no carro ou algo do tipo, mas foi uma das aquisições que eu achei importante comprar e anda até hoje. Esse equipamento eu tinha todo no carro, cara, eu disponibilizei ele para treinamento da minha equipe de simulação militar, então estão com eles agora e eles estão treinando assim. Nem me arrependi de ter feito, sabe? Foi até bom porque amplia conhecimentos da galera. Mas de qualquer forma é uma boa ferramenta. É aquela história. Tudo, se você tem um conhecimento, Rafael, você consegue se virar, você consegue adaptar, você consegue improvisar muitas coisas. Só que o improviso, a adaptação leva tempo e leva recurso. E talvez você não tenha esse tempo para fazer a diferença para uma vítima num estado de falência. Então, é muito importante que você tenha os equipamentos justamente para minimizar o tempo de resposta, né? Ampliar a margem de sucesso. E um bom treinamento também, de fato, né? Porque eu vejo esse boom, pelo menos aqui no estado de São Paulo, esse boom de APH tático. A quantidade de pessoas que agora que dão instrução de APH tático. Eu particularmente participei de um e eu fiquei meio assim, eu falei, cara... Se eu não soubesse isso, provavelmente... Aliás, se eu soubesse apenas essa informação que foi passada pra mim, eu acho que a vítima iria morrer. Se eu não buscasse mais conhecimento, se eu não soubesse mais... tivesse mais conhecimento. Porque às vezes a gente sabe que tem alguns instrutores que têm uma base básica, seja na internet, que hoje em dia tem cursos de APH tático na internet completos no YouTube, mas não tem esse conhecimento. E ao contrário de alguns cursos que eu conheci que são extremamente focados em situações estressantes, são caras em cima, os instrutores em cima passando a instrução num nível muito elevado de instrução. E isso, sem dúvidas, levou particularmente eu ou outras pessoas a simplesmente saberem como atuar numa situação estressante como é a vida de uma pessoa, né? Por isso mesmo que a minha primeira recomendação é você buscar fontes seguras, né? Vai no Corpo de Bombeiros, vai na Cruz Vermelha, porque a aventureira tem um tanto, Rafael. Sim. E não é só nessa área, tem em todas as áreas. Sim, todas as áreas. Eu vejo hoje até em treinamento de Airsoft, cara. Né? Então, quando tiver dinheiro pagando, você vai ter aventureiro, cara. Né? A gente tem grandes nomes nacionais aí que são grandes engodos, grandes enganações. Né? Não preciso falar quem é. Sim. Tem um cursozinho aí, um embaixador aí. Sim. Mas, bom, enfim, tá até se comparando com o Bruce Lee agora, né? Mas vamos que vamos.
Cara, mas não vamos falar desse cara não. Mas de qualquer forma, tem tanto de gente que tem condições, tem um tanto de gente que não tem condições. A recomendação que eu faço, não só no que diz respeito a primeiros socorros, mas em qualquer treinamento que você faça, é buscar informações sobre os instrutores, buscar informações sobre as pessoas que estão ministrando esse curso. A não ser que seja uma coisa extremamente específica. O cara é especializado em reanimação de porcos utilizando bambus himalaios. Entendeu? Caramba. É um trem assim. Só esse cara sabe fazer isso. Sim. Você, né, busca informação e procura referência, porque normalmente, quando o cara é do mal, você bater o nome dele na internet, você vai descobrir um podrezinho do camarada. E aí você faz a avaliação do que vale a pena. Em relação ao pH tático, cara, eu só tenho uma colocação a dizer que é o seguinte: ele é muito focado na área tática realmente, Sim. né? Armamento de Uhum. tiro, né, cara? Impactos, incidentes que envolvam o eviscerações, Situações de acidentes com. combate, né? Exatamente. Artefatos explosivos improvisados, lesões por disparo, enfim. Traumatismos normalmente encontrados em combate, que fogem um pouco da realidade da rua. Sim. Então, às vezes o cara quer ter um treinamento de primeiros socorros, vai para um APH tático. Já foi para o caminho errado. Porque Exatamente. normalmente, cara, o APH tático você já tem que ter uma noção de primeiros socorros, porque lá você vai ver situações de combate, então já tem que ter uma base, né? Senão você vai ficar meio perdido mesmo. É porque às vezes as situações passadas ali também já não fazem qualquer sentido para ouvidos civis ou ouvidos paisanos, assim. Eu vi até o cara que me passou as instruções e lembro que ele tava falando pra mim sobre até a parte eu sei que você é por dentro da parte de Airsoft, e ele tava passando um pouco pra instrução pra galera do Airsoft que agora tá buscando, alguns times que praticam Airsoft, eles estão buscando um pouco mais essa parte de APH justamente em relação a possíveis acontecimentos durante o jogo, como você tá familiarizado, que acontecem normalmente, e acabavam passando até um APH tático pra eles e um pouco de primeiros socorros juntamente, assim. Algo relacionado a isso. Pois é, veja bem, vamos tratar o Airsoft então como uma atividade outdoor, tá? É, Se você vai para fora de casa, cara, a partir do momento que você pisa dentro da sua casa, você está correndo perigo. A partir do momento que você pisa para fora da sua casa, você está correndo risco de várias ordens. E se você está no mato, você além de estar correndo risco de várias ordens, você está longe da civilização, né? Alguns quilômetros de um socorro. Então, se você vai fazer uma caminhada que seja numa área selvagem ou uma área controlada, um parque, se você quebrou a perna, vai demorar um tempo muito maior do que se você estivesse num ambiente urbano para uma viatura do Corpo de Bombeiros ou do SAMU chegar e fazer o atendimento em você. Então, no nosso caso, quando você faz uma atividade, agora voltando à simulação militar, uma atividade onde o foco não é o ambiente, eu não estou focado, por exemplo, eu faço uma caminhada, um trekking. Eu estou olhando o ambiente, eu estou olhando a pedra, eu estou olhando o pássaro, eu vejo a cachoeira, eu vejo a árvore, eu vejo a encosta, eu estou um pouco mais ligado no ambiente. No Airsoft, na simulação militar, não. Você está ligado em não ser eliminado e eliminar os seus adversários, cumprir seus objetivos, retornar em segurança. Você tem outras tarefas e isso rouba a sua atenção do ambiente e normalmente, quando isso acontece, acidentes são maiores em incidência, né, cara? A incidência de acidentes é maior. Sim. Então, o ambiente é hostil. Nós temos vergalhões, caco de vidro, nós temos detritos, material de construção em demolição, nós temos vergalhões e pontas de metal, uma infinidade de material que é extremamente agressivo. Junto a isso, nós temos a incidência, a aparição de cobras, que normalmente vão atrás de roedores, de rãs, que se abrigam nesses locais por causa da umidade e tudo mais. Nós temos escorpiões, nós temos aranhas, então a possibilidade de um incidente com um animal peçonhento é maior. Nós temos a possibilidade de vesperos, colmeias de abelha, incidente também com esse tipo de animal é preocupante. Então, além dos, digamos, elementos naturais do ambiente outdoor, a gente ainda tem os perigos inerentes à questão da edificação, em demolição, edificação em mau estado de conservação, e ainda as lesões causadas pelo próprio jogo, pela própria simulação militar, que são os disparos, são os impactos, as quedas de própria altura, né, os escorregões, as pancadas que você dá, as cabeçadas. Então tem um tanto de coisa. Não tem muito a ver com o acidente, digamos, com as situações de combate propriamente dito. Um disparo, nem que seja de simunition,
que não se usa aqui no Brasil. Sim. Ela não tem um efeito tão danoso ou letal como uma 22, uma menor calibre de uma arma de fogo. Ela não chega nisso. Então não tem que fazer uma intervenção de atendimento neste nível de APH. Não tem que fazer uma remoção digamos, combatente que faz a simulação, como se fizesse uma remoção de um combatente numa área real. Aconteceu um acidente real numa área de jogo, você fala, para tudo, acidente real. Todo mundo levanta as armas, põe as travas, deixa a arma de lado e vai cuidar do cara que está machucado, né? Então não tem muito isso. O que pode sim acontecer é simulação, a gente está falando de simulação militar, galera. Sim. Né? MIL-SIM, Military Simulation. Simulação de APH, ou seja, tem um cara que está com um ferimento simulado que você tem que fazer a remoção desse camarada. Aí sim, as técnicas do APH são totalmente aplicáveis dentro daquela simulação. É um exercício de um APH. Então, é muito viável, é uma coisa até o meu time faz. A gente tem um módulo específico para isso, né? Para esse tipo de abordagem. E aí você trata realmente como se fosse um ferimento a bala, uma amputação traumática, né? Várias multilesões por fragmento, politraumatismo por queda, a gente tem vários tipos de incidente, e aí você remove conforme a situação com uma ficha, um guia de lesões. Ó, a pessoa está com o batimento cardíaco tal, no momento do atendimento é esse, e os quadros que você vê, você vai depender da sua avaliação. Como é que eu estou? A vítima, você encontrou a vítima nesse local. Aí você faz a avaliação. Você botou a mão embaixo do peito dela e falou, olha, você está vendo que tem, o chão está úmido aí. Vou puxar a mão para ver se é sangue. Se é sangue. Aí virei o corpo do camarada para verificar o tipo de lesão que tem. Aí você vai fazendo um acompanhamento realmente como se fosse um exercício de primeiros socorros. Ótimos pontos. Em relação à parte outdoors, é engraçado que a gente só acaba se equipando e só acaba se preparando mais, pelo menos eu, desde a minha infância, sempre na parte de acampar e tudo mais, e levar para essa parte de bushcraft. É só quando você se ferra, só quando você vai pra um lugar. E eu lembro que na parte de frio, eu lembro que a primeira vez que eu me preparei de verdade foi eu fui acampar na região de São Miguel Arcanjo, no estado de São Paulo. Eu esqueci o nome do lugar, no Carlos Botelho, é um parque que tem aqui no estado de São Paulo. E eu lembro que eu passei muito frio, muito frio. E eu passei quase a mesma coisa na Mantiqueira. E depois dessas vezes que eu realmente comecei a me preocupar a levar uma manta térmica, a levar o equipamento correto em relação a se aquecer e a focar, principalmente em relação aos pés, umidade, em relação a isso, que às vezes eu me achava totalmente capacitado, totalmente preparado em relação a acampar em qualquer lugar, eu vou pra qualquer lugar, eu sempre tô preparado, e nessas situações eu me ferrei, eu falava, eu não tô preparado. E toda vez que eu vou acampar, vou fazer qualquer tipo de atividade bushcraft, eu sempre acho que, se aconteceu tal coisa aqui, talvez eu não esteja preparado. E eu sempre penso, eu sempre falo, eu esqueci alguma coisa. Eu ainda preciso desenvolver essa mentalidade, essa mindset de carregar tudo mesmo e falar, não faltando nada, se acontecer alguma coisa aqui eu tô tranquilo. Nessa sua parte, o que você tem a dizer sobre? Pois é, cara, é interessante que justamente isso. Eu vou se você me permite, existe um nosso ditado aqui que a gente fala que o conhecimento ou entra pela orelha ou entra pelo popô. Né? Não vou falar bunda para não ficar feio, então vou falar só popô. Então, normalmente, você aprende por escutar alguém mais experiente falando, ou você realmente vai para o campo, se dá mal e vê que você poderia ter se dado muito mal e, né, não morreu naquela situação e não quer ter esse tipo de... Por falar nisso, realmente você falando que poderia dar muito mal, quantas vezes em situações de bushcraft que eu falei, eu realmente poderia ter morrido. Porque eu acampo desde os meus 14 anos, eu sempre vivi isso, então várias situações da minha vida que eu cheguei e falei, 2 ou 3 vezes que eu realmente parei e falei, cara, isso poderia ser muito sério. Uma cobra, Marcelo, você sabe, qualquer exemplo de uma cobra peçonhenta aqui no Brasil, eu tô na Serra da Mantiqueira, eu tô no Carlos Botelho, qual é o hospital mais próximo? Qual a capacidade de eu me conectar com alguém pra poder ir pro hospital, sabe? São coisas que eu falo, e se essa cobra me pica, sabe? De se voltar pra casa e ficar, mentalizando aquilo. Se essa cobra me pica, se eu sou picado por tal bicho, sabe? São coisas que às vezes me assustam particularmente. Eu falo, e se isso acontece comigo? São incidentes normais, Rafael. Vou te ser bem sincero. Não há um acampamento, não há uma saída de mato que eu não vá, que eu não encontre, cara. Pelo menos uma cobra. Também não vou ficar parando para perguntar a identidade. Né, tia? Jararaca, sucuri, né? Sim. Você vê, naturalmente você vê, ou uma armadeira ou uma aranha marrom, cara. São os animais peçonhentos mais perigosos da nossa fauna, cara. Sim. Então, assim, você pode realmente estar numa situação de vida ou morte,
Se for um acidente com cobra, é morte, entendeu? Para algumas pessoas, uma picada de abelha é morte, Sim. né? E você não tem o que fazer, cara. Eu já, particularmente, no grupo de resgate, a gente já teve um tanto de atendimento por besteira, não picada de cobra. Até hoje eu nunca vi. Já vi 300 cobras, nunca vi uma picada. Nunca tive um contato agressivo com cobra. Já vi de tudo quanto é tipo de cobra que você pode imaginar no mato. Então, assim, nunca tive nenhum incidente com cobra. Nunca tivemos que atender. Mas picada de aranha é comum, cara. É mais comum que acidente de cobra. Porque a cobra tá ali, você vê a aranha, não, cara. Você planta a mão, tá em cima da Acho que a aranha. tendência Tá é no ela te meio da árvore. evitar, né, normalmente. Às vezes o que A cobra aconteceu. normalmente ela sai fora, cara. Sim. O barulho você vê e fala, opa, né? A cascavel tem um chocalho, mas o resto das cobras, normalmente elas fazem movimentos, elas são mais agressivas. A própria jiboia, cara, ela emite um urro. Então, dependendo, né, opa, tem alguma coisa, é lógico, se você for completamente lesado, você vai acabar Sim. tendo um incidente, né? Você É tem o que que tomar muito acontece. cuidado Sim, com isso. eu tenho amigos justamente que fizeram isso, tipo, às vezes que aconteceu isso é porque eles entraram no caminho do animal e, meu, é aquilo. É, Aconteceu. pode acontecer, né? Mas a incidência é muito menor. O que normalmente acontece é você estar numa região, mato alto, você não tem contato com o solo, você não vê o solo e você pisa na cobra. Aí não tem jeito, cara. A cobra não é. Você não está na pirâmide alimentar da cobra. Ela não Sim. tá caçando você, entendeu? Ela te pica normalmente por defesa ou por lesão. Você pisou na cobra, ela vai picar você. E Então, ó, normalmente, se você está numa área de vegetação, por exemplo, plantação de milho, né? A vegetação é maior, tem normalmente roedor. sim. É natural que você vai encontrar cobra ali, cara. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado, toma muito cuidado, né? Anda com bastão, vai batendo a trilha, justamente para afastar a maioria dos incidentes que eventualmente você poderia ter ali em campo. Agora, voltando à sua pergunta inicial em relação aos cuidados com o ambiente outdoor. Sempre que você vai para o mato, você tem que ter a consciência que eu posso ter que ficar um dia a mais, porque pode acontecer alguma coisa. Então, pensando nisso, você tem que se pautar em 5 principais fundamentos, entendeu? Nós temos, aí tem um camarada que é um especialista nessa área, que a gente do meio do mato, do bushcraft adora, que é o David Canterbury, que o cara ele tem os 5 Cs dele que são fundamentais, cara. Sim. Né? Cutting tools, você tem que ter uma faca, né? Coverage, que é uma forma de cobertura, que seja um poncho, uma manta térmica, uma lona, uma barraca, né? um toldo. Né? A cordam, que são cordinhas, cordeletes, que seja um rolo de barbante para você poder montar um abrigo. Container, que é uma garrafa para você coletar água. Né? Para você fazer uma refeição, você tem que ter uma garrafa capaz de você coletar isso. Combustion, que é um material para você fazer o fogo. Né? Então a gente falou cutting tools, coverage, cordam, container e combustion. São os 5 elementos. Com esses 5 elementos, cara, você consegue se manter íntegro por até 3 dias. Você não vai comer bosta nenhuma, né? Uhum. Você pode improvisar ferramentas para comer alguma coisa, mas com isso aqui você tem abrigo, hidratação e calor. Então, com isso, você não vai morrer de frio, você não vai morrer desidratado e você não vai estar exposto aos elementos. Entendeu? Não vai molhar, não vai, né, entrar numa situação de falência de saúde que possa te impossibilitar de pedir, pelo menos, aguardar o socorro. Normalmente, o socorro num ambiente selvagem, ele acontece em 72 horas, 3 dias. Se passar disso, cara, a possibilidade de eles cancelarem o resgate é muito grande, a possibilidade de não te achar é muito grande também. Então, é por isso que a gente sempre se pauta nesses 3 dias aí. Então, pensando nisso e te dando um guia, Rafael, Uhum. né, lembra desses 5 elementos, entendeu? Se você quiser acrescentar alguma coisa, põe esse equipamento de primeiros socorros e uma comidinha reserva. Sim. Você vai fazer uma caminhada. Quantos dias tem a duração da caminhada? 3 dias. Leva comida para mais um. Porque esse mais um dia você transforma essa ração em 3 dias. Você fraciona essa ração. E não vai te acrescentar muito peso. O que você leva para comer normalmente? Uma feijoada em lata, Sim, né? As comidas normalmente, mais né? tradicionais. Um Sim. miojo, um arroz Whey, que você cozinha. proteína, proteína em barra, as coisas Pô, do tipo. proteína em barra, né? Você vai levar Sim. um provolone, um salaminho, Sim. um pedaço de bacon. Então, leva mais um pedacinho ali extra, que é uma porção extra, para o dia que eventualmente pode acontecer.
Um dia. Você transforma essa refeição em 3 dias, fica tranquilo. Vou te dar um exemplo, Rafael. Você já teve, em qualquer caminhada que você fez aí na sua vida, uma torção? Você, torceu o pé e caiu de lado sem machucar? Já na Mantiqueira aconteceu algo parecido, eu fiquei com muito medo de ser algo pior. Cara, essas torçõezinhas é direto. Você torce o pé, cai de lado, Sim. ajoelha. E se por acaso você deslocar o tornozelo ou você fizer uma ruptura de ligamento ali? Você não anda, cara. Acabou. Não. Você não consegue andar de dor. Você não faz nada. O máximo vai fazer é se arrastar. Entendeu? E aí? E aí vem um toró, vem à noite. E aí? Sim. Você tá com o seu equipamento ali, ó. Não tô falando nada, não tô falando que vai vir um Sasquatch, né? Um pé grande no meio do mato e vai Sim. deflorar você, não. Tô falando uma besteira, você torceu o pé, entendeu? Sim. Tô falando que você quebrou, você deslocou ou teve uma luxação ali, uma lesão de ligamento. E aí? É uma besteira, cara. Na grande maioria dos problemas que houve de pessoas que se perderam, algo do tipo, em qualquer lugar do mundo, sempre era acarretado por algo do tipo, né? Sempre era algo, machuquei a mão, quebrei o pé, ou algo do tipo, e meu, bum. Já começou aquela bola de neve. Normal. E são situações, cara, a grande maioria das pessoas que se perdem em parques nacionais, cara. Sim. Tudo Sim. com trilha marcada, o cara Incrível. sai da trilha, o cara não sabe o básico, o elementar, e aí realmente amplia a margem de erro. Aqui na Cantareira Então, é todo final de semana. O Corpo de Bombeiros é acional, o Corpo de Bombeiros não consegue achar. É acionado o Comando de Operações Especiais da Polícia Militar aqui do 4º Batalhão. Eles é a unidade de operações especiais aqui da Polícia Militar. E eles vão lá fazer todo aquele trabalho e tudo mais de pessoas, de guias que moram ali, de pessoas que estão dali e se perdem toda semana. Eu acho que aí já entra nessa linha de preparação já, que a gente tá falando. Pessoas que se acham preparadas e vão lá e ainda se perdem. É algo assim que... cara, Rafael, infelizmente são aquelas situações, né? Situações extremas determinam ações extremas. Então você tem que estar preparado e ter, como eu falei, o conhecimento, cara, é uma grande ferramenta. Entendeu? Você consegue improvisar muitas coisas. Agora, tenta improvisar uma faca. Né? Vai lascar a pedra. Você vai fazer o quê? Né? Então você vai pegar a sua latinha de bala de menta e vai fazer uma faca? É uma bosta. Você vai fazer. Você vai afiar aquilo ali, você vai conseguir fazer alguma coisa. Mas é uma bosta. O tempo que você vai perder, a energia que você vai perder com isso é enorme. Uma bússola. Tenta improvisar. É possível. Vou imantar. Vou lembrar do Bear Grylls. Cara, você consegue. Sim. Né? Mas a orientação, o conhecimento sobre é muito importante. Não é simples, então, a minha recomendação, mais uma vez, se você gosta do assunto, não estou falando para o Rafael, estou falando para todo mundo que está escutando, se você gosta do assunto, procure pessoas especializadas. Não se meta a besta. Tem um caso muito famoso, que é do Aaron Heston, o cara do 127 horas. Isso. O cara fez tudo errado e o cara sabia muito, cara. O cara era fera. E mesmo assim o cara se estrepou. O filme deixa claro, né? Os erros ali que ele faz, ridículos. O cara que escalou Everest fazendo erros ridículos. Erros simples. Isso. E eu vou te falar que erros iguais ao dele normalmente levam à morte. No caso dele, ele foi extremo e contou com uma ferramenta vagabundíssima, coisa que você falou no seu podcast sobre a ADC. Contou com um alicate fudido, tinha um alicate bom, levou um alicate fudido e teve que fazer uma eu não vou dar spoiler do filme, né? Teve que fazer uma intervenção com uma peça vagabunda. Deu um trabalho do capeta pra ele, entendeu? Incrível, né, cara? É incrível, cara. É incrível. Mas infelizmente são coisas que acontecem. Normalmente elas acabam em óbito. O cara não vai chegar naquilo ali. Ele não vai sobreviver 127 horas. Pensa bem. Resgate são 72 horas. Passou 3 dias, ninguém apareceu. Esquece, cara. Suas chances reduziram a quase zero. Isso levando em consideração se for uma criança ou algo do tipo, uma pessoa que tem algum problema de saúde ou algo do tipo, isso já corta metade das esperanças ou algo do tipo depois de 72 horas. Com toda certeza. Né? Esse, 72 horas, digamos assim, você pode ficar até 3 dias sem beber água, velho. Passando mal, mas você fica. Né? Você fica até 21 dias sem comer nada, cara. Entendeu? Você fica 3 minutos aí. Tem gente que fica 3 minutos sem respirar. Agora, se você estiver bem, né? Imagina quantas pessoas no mundo que ficam 3 minutos sem respirar. Os mergulhadores de profundidade aí. Eu não consigo, te garanto, mas tem gente que consegue. Agora, se você estiver mal, cara, são as piores 72 horas do resto da sua vida. Talvez você não sobreviva.
Você não, com uma hemorragia, você não vive um dia, cara. Sim. Dependendo da hemorragia. Então, dependendo do tipo de lesão, de dor, você pode entrar num processo de choque neurogênico e apagar e ali mesmo você morre, cara. Então, né, a termogenia, né, cara, o incidente por insolação, desidratação, pode levar a uma situação crítica em poucas horas, sem cobertura. Então, eu estou falando, cara, de coisas reais, com atitudes simples que podem ser evitadas se você tiver o conhecimento. O que você vê hoje, infelizmente, também muito graças, eu não vou falar infelizmente, mas vou falar infelizmente, muito graças aos programas de sobrevivência que tem no Discovery e tudo mais, e principalmente ao Bear Grylls, né, cara? Sim. É a banalização da sobrevivência. Sim. Entendeu? O cara achar que com uma faca ele vai fazer tudo que o Bear Grylls faz. Cara. Eu, particularmente, eu fui escoteiro por alguns 2 anos. E quando eu assisti o programa na Discovery, eu era criança, e eu falava, eu não aprendo essas coisas no escoteiro. Sabe, eu parei e falei, cara, esse cara é mais legal do que o escoteiro. Então, eu lembro que com 15 anos foi a primeira vez que eu fui acampar. E fui com os amigos meus e, foi algo tranquilo. A gente foi num camping, quase um camping e tudo mais. Só que você vê que aquilo me atraiu, aquilo no programa de televisão me atraiu. E eu lembro que uma vez eu tava conversando com um colega meu, ele é bombeiro, inclusive. Ele falou que o quanto ele conheceu pessoas que realmente foram acampar, que iniciaram essa parte de bushcraft graças a Discovery Channel, esses programas, e quantas pessoas se ferraram sério em relação a isso, principalmente nos Estados Unidos. Justamente por isso que eu falei, eu não vou falar mal, porque o cara foi responsável por atrair novamente as pessoas para o mato. Mas eu vou falar mal porque o cara é um ex-SAS, né, cara? O cara uma bagagem brutal com uma equipe fenomenal. Sim. O cara ensina tudo errado. Ele ensina você a correr no meio do mato, pular no meio do mato, subir a montanha, fazer rapel utilizando uma corda que ele achou no chão, entendeu? Improvisar Tomar um gancho. Cara, tomar xixi, comer bosta, ele faz de tudo, né? E ele faz, cara. Sim. Tem uma equipe violenta, se ele parar ali, se ele passar mal, os caras tiram ele de lá de helicóptero. Sabe o desafio em dose dupla? Sim, que tem na Discovery? Conheço. Aqui teve até no Brasil com o Coronel Leite. Coronel Leite, conheci o Coronel Leite na live. Pois é. Você sabia que eles são proibidos de dormir nos abrigos que eles fazem? Eu imaginava. Pois é, eles fazem um abrigo, mas eles não podem pernoitar. Sim, até porque nem tem questão filmagens à noite, né? Porque se machucar, se cair, se for picado por não sei o que, e aí? Entendeu? Então eles são, mesmo eles fazendo, eles são proibidos de pernoitar. Então, não achem os senhores que esses documentários, essas coisas são realistas. Eles mostram, te dão insights, mas se você não buscar atrás, se você não correr atrás da informação, cara, ela não vai cair na sua mão. E eu vou te falar, bicho, uma besteira que é pescar um peixe. Sim. Pode te tomar horas do seu dia e te levar a uma frustração muito grande, você não conseguir pegar um peixe para comer. Então, senhores, né, põe um pouquinho de amor na consciência, leva a sua própria comida. Você quer brincar de Bear Grylls, cara? Vai para uma área controlada, leva comida, leva primeiros socorros, leva a sua mulher para ficar vendo você fazendo macaquice. Sim. E aí você brinca, se quebrar a perna, ela chama o SAMU e te tira de lá. Acho que preparar, é engraçado que tipo, tudo isso leva a parte de preparação, porque eu fico imaginando, a gente tá falando sobre os animais peçonhentos e tudo mais, se você não tem uma preparação, uma pré-avaliação do que você vai fazer, você vai se ferrar. Porque tem pessoas que eu conheço que praticam isso e não fazem land navigation, navegação. Eles não estudam a área para onde eles vão, não estudam os hospitais próximos, não estudam os lugares de montanha, principalmente na captação de rádio, algo do tipo, elevação e etc. Eu conheço pessoas que não fazem isso, pessoas que praticam isso há muito tempo. E eu lembro que eu conversei com um americano sobre isso. Ele tá falando sobre essa parte de elevação para captação de rádio, você ter essa parte de navegação que as pessoas não fazem, cidades próximas e etc. Porque a galera não acha que vai acontecer nada com eles. Sim, cara. Exatamente. Então, a noção de risco é minimizada. Eu vou te ser bem sincero, agora eu vou abrir meu coração para te falar. Eu acho que eu nunca vou morrer, não, velho. Eu vou viver para sempre. Eu vou viver para sempre. Eu uso meu equipamento para os outros. Eu nunca penso em mim. É lógico que eu estou preocupado com a minha própria segurança, mas eu nunca penso, eu me garanto, eu penso sempre assim, não vai acontecer nada comigo, eu vou ajudar os outros. Quando você me disse sobre isso, eu pensei, quando você estava falando sobre se preocupar sobre si mesmo, eu me peguei me policiando e falei, eu não me preocupo com mim mesmo, eu sempre tô levando para as pessoas. Mas é aquela história,
Você estando preparado para os outros, você está cuidando de si mesmo. Então é uma psicologia inversa. Aham. Você pode achar que nada vai acontecer contigo, cara. Mas se você tiver o equipamento, se você tiver atenção para cuidar dos outros, a sua atenção está elevada num nível além do normal, entendeu? Por exemplo, você é um profissional. Aham. Então você já tem uma alertidão maior que as pessoas normais. Você já olha para as pessoas com um outro olhar. Você já vai ponderando a análise, faz uma análise de risco de todo mundo que você vê. Todo lugar que você entra, você já procura pontos de risco. Isso é natural, é intrínseco do seu treinamento, da sua rotina. As pessoas não têm isso, cara. As pessoas não fazem isso. Então, as pessoas não conseguem fazer mecanismos de risco. Elas não conseguem entender. Acontece e fala, cara, como é que esse cara caiu aqui? Sim. Entendeu? Aquelas Exatamente. perguntas estúpidas. Gente, como é que esse cara aconteceu isso com esse cara? Entendeu? É porque realmente o camarada não está pensando absolutamente nada em questão da segurança pessoal. O que volta, para a gente não fugir muito do assunto, a sua lógica do EDC. Eu te pergunto, para que serve um speed finger? Aquela speed? Putz. Eu lembro que Cara, virou essa febre em fotos de EDC. Pois Cara. é, mas, cara, tudo bem, tudo bem. É um brinquedo, não serve pra quase porra nenhuma, tirando o rolamento dele, que serve pra você Sim. fazer um ball drill, Eu fazer não um tinha fogo pensado ali. nisso. Cara, mas ele serve pra isso e outra coisa. Tem pessoas, cara, que têm desequilíbrios de ansiedade. E aquilo ali, Aham. bicho, ele controla a ansiedade, ele consegue respirar, parar pra raciocinar. Tem pessoa que tem distúrbio, déficit de atenção, tem vários problemas. Aquilo, cara, é um brinquedo, vamos dizer, é uma ferramenta de educação, meio que, para pessoas que têm esse déficit. Então ali ele vai ficando tranquilo, cara, mexendo aquilo ali. Então, se você não tem, às vezes você está carregando um peso morto, que você podia estar carregando, por exemplo, um kit de fazer fogo. Sim. Entendeu? Ah, não é um isqueiro? Porra, o isqueiro, beleza, já tá bom. Né? Se quiser carregar alguma coisa a mais, pensa numa pederneira. Né? Quiser uma coisa um pouquinho a mais, né? uma barra de carbono para você fazer um flint steel. Eu carrego Então, um kit de fogo ridículo, que é um absorvente molhado na gasolina. não, porque quem falou que é ridículo? Não, É eu lindo. digo Isso é ridículo lindo, porra. a um modo de tipo. É algo que você precisa de fogo. Acende churrasqueira, quantas vezes? Eu falei, tem um Cara, mas fogo é no carro. lindo. É Se demais. você tiver um toco de vela, cara, você já faz uma fogueira linda. Porque você põe uma vela ali, acende a vela, põe os gravetos em cima, cara, ela vai manter uma chama contínua e calor que vai incendiar aquilo ali em um minuto. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem luz, se você acendeu a vela, se você proteger ela, você não vai apagar. Você vai ter um foco de calor, que você põe ali um jornal, se você estiver numa situação de rua. Você põe um jornal, já pegou fogo. Você vai coletando material na rua, você faz uma fogueira para sinalização. Tiver no meio da estrada, fala, Marcelo, para que você vai precisar de um faz-fogo na sua vida? Sim. Cara, você tá no meio da estrada, velho. Bateu o Exatamente. carro, saiu da pista, velho. Entendeu? Ninguém tá te vendo. Faz uma fogueira, você não vai parar uns 4 caminhões para apagar essa fogueira. Entendeu? Eu queria falar justamente sobre isso. Viagens, cara. Eu não lembro se eu abordei isso no primeiro podcast, mas é algo que eu sempre me preocupo. Eu viajo bastante e eu sempre levo tudo no carro. Tipo, eu fui. No Natal agora, eu fui pra casa de uns familiares meus no interior de São Paulo. E são 40 quilômetros. 40 quilômetros são nada. Cara, eu levo tudo. Eu levo lanterna, eu levo kit de primeiros socorros e eu sempre acho isso. Como que não é nada, cara? Sim. Presta atenção. Quantos acidentes você viu na sua vida em 40 quilômetros de estrada? Bastante. Quantos acidentes fatais, quantos óbitos não aconteceram em 40 quilômetros de estrada, cara? Então, não é que não é muito. Entendeu? É necessário. Pode acontecer com você, pode acontecer com outra pessoa. A minha pergunta, volto para o foco da questão. O que você está disposto a enfrentar? Nunca vai acontecer nada com você? Meu amigo, desculpa, acorda, vai lá no espelho, olha pro espelho e fala, esse cara é o trouxa. Vai lá no banheiro e baixa a cabeça na pia, por gentileza. Vai acontecer, cara. Você não é escolhido. Acho que esse é o maior problema, né? Você acha que não nunca vai acontecer. Você não é imune. Vai acontecer. Tomara que não aconteça. Entendeu? Você tem 28 anos, você falou, né, Rafael? 23. 23. Quantas coisas já aconteceram na sua vida em 23 anos, velho? Bastante. Quantos incidentes? Entendeu? Um tanto, cara, na vida de todo mundo. Um acidente de moto, acidente de bicicleta, né? Um atropelamento, uma queda de escada. Ah, porra, você nunca quebrou um osso na vida? Ah, nunca quebrei, nunca tem um ponto no seu corpo? E se estivesse numa situação onde demora para a pessoa te atender?
entendeu? Quem já teve a vida esvaindo na mão, quem já viu alguém morrer, vai ter a exata noção de quão frágil é o ser humano. Então, eu estou falando ainda de resgate, de cuidar, de primeiros socorros, tem a ver com a EDC? Tem a ver com a EDC. A partir de hoje eu vou andar com uma mochila de primeiros socorros? Cara, cada um sabe de si, ok? Cada cachorro que lamba a sua própria caceta, Sim. como diria já, né? O Tropa de Elite lá. Você tem que saber do que você quer, cara. Agora, que o risco existe, existe. Se você não quer enfrentar, o problema é seu. O problema é seu, amigo. EDC é item de porte diário. Carrega aquilo que você acha que você vai precisar. Ah, eu gostaria de carregar mais coisas? Sim. Só que, infelizmente, a pergunta nossa sempre é vida essa, né? O cara, o entusiasta de EDC, meu, poderia carregar mais coisas. Cara, se eu pudesse, eu sim carregaria. Quer ver? Olha só. Então vamos lá. Uma coisa estúpida. Absolutamente estúpida. Uma coisa que eu levo na minha mochila. Eu levo um filtro de purificação de água na minha mochila. Cara, eu ainda não tenho. Preciso ter. Pois é, cara. É assim, Marcelo, pra que você precisa de um mini filtro? Pra que você precisa de um filtro de purificação de água? Você tá na cidade, você parar num boteco e pegar. Você já viu essa discussão lá no BDC? Pra que você vai levar não sei o quê? Você tá no meio da. Você acha que vai acontecer um apocalipse zumbi e vai acabar a água? Por que não? Ué, pode. Por que não? Exato. Por que não? Não um apocalipse zumbi, mas pode acabar a água? Nunca aconteceu? E é engraçado Belo Horizonte... como as pessoas acham que isso é... Meu, calma aí, você tá maluco, cara. Tipo, leva isso a um ponto que você chega a ser estranhão, né? Fala, meu, cara, você tá muito cabreiro, cara. Vamos, calma aí. Cara, não é cabreiro, velho. É aquela coisa. Quantos gramas pesa essa porcaria desse trem? Sim. Entendeu? O cara leva pra... O cara sai de casa, bicho, com um palm top. O cara leva a Kinder. Por que o cara não pode levar um filtro? Sim. Você entendeu? Para pra pensar, o que o cara leva. O cara tá saindo de casa, às vezes, com uma coisa que ele não vai usar na vida, bicho. Entendeu? Ah, não, o palm top é muito importante, porque eu faço contato com a internet. Se acabou o sinal na internet, pô. Vai fazer o que com aquilo? Vai desmontar e vai usar a bateria pra fazer fogo? Ótimo. Já tem um recurso ali. Tira a bateria e joga o palm top fora. Entendeu? Mas aí você tem que pensar o que você vai aplicar na sua vida e botar ali. Então, cara, EDC é uma coisa muito pessoal e diz respeito muito a quem é você. Quando você viu o EDC do cara, né? Uma pergunta que fizeram lá no grupo também é: o cara é ridículo, anda com uma moeda, né? Que é o Challenge Coin. Sim. O cara não sabe o que é. Se você não sabe, pergunta. Não passa vergonha não, cara. Entendeu? É muito importante aquela moeda. O cara ganhou por ele ser especial para alguém. E se ele não tiver com aquela moeda no momento que o cara pedir a moeda, ele vai tomar um tapa na cara. Quase identificação, né, cara? É quase um RG, velho. E o que o peso de uma moeda faz diferença, velho? Presta atenção. Então os caras ficam cismados com o lenço, a bandana que o cara tá usando. A bandana serve, bicho, para 300 coisas. Para uma purificação inicial de água, serve como matadura, serve para proteger sua cabeça, serve para o cara... Um torniquete, tudo. Torniquete. Bicho, ele serve para um tanto de coisa, cara. Serve para você improvisar uma bolsa, serve para você, sabe, proteger seus olhos. Cara, milhões de coisas. Você faz uma cueca com aquela merda. Dá para você fazer um tanto de coisa, cara. Com uma bandana. Muito mais que com palm top. Né? No que diz respeito à sua própria segurança. Então deixa o cara usar o lenço dele. Entendeu? Então, você leva um isqueiro. Pra que esse isqueiro? Você fuma? Não. Você fuma maconha, né, vagabundo? Não é, cara. É pra fazer um foguinho. Exatamente, cara. Já aconteceu. Tem a questão, tipo. Mistura um pouco, Rafael, aquela questão do estilo com a prática. O cara quer o style, né? EDC style. O cara quer ter um Spyderco, o cara quer ter um Zippo, o cara quer ter uma bandana legal e um Spinach Fingers. Nossa! Mas ele não vai usar o Spyderco dele pra porra nenhuma, não vai botar fogo em nada que ele não fuma, que ele é vegetariano, ele não gosta de cigarro. O cara não vai usar a bandana dele em lugar nenhum. Então, bicho, né? Pensa um pouco, tipo assim, o que você tá levando e o que você quer fazer. Se você não vai utilizar... Eu tenho, por exemplo, no meu kit 2 multitools com alicate. Tá? Eu não levo mais, na minha mochila eu levava um Victorinox. Hoje eu levo 2 multitools. Você deixa no carro 2 multitools, ou na mochila? Cara. Ou fica na mochila, cara. 2 multitools, um bom e um vagabundo. O bom fica à mão, o vagabundo fica guardado. Por quê? São 2 alicates. Para que você precisa de 2 alicates, Marcelo? Porque para que você precisa de um alicate? Para comer de conversa. É para apertar, ou para puxar, ou para fazer alguma coisa que você não vai conseguir fazer com a mão ou com o dente, certo? Sim. E um alicate só, às vezes você não consegue, por exemplo, tirar um parafuso, cara. Você precisa travar o parafuso e usar o alicate para
Pois é. Então, para pensar, porra, pra que eu preciso de um alicate na minha vida inteira? Eu não preciso pra nada. Então não compre a porra do alicate, cara. Compre o Victorinox, que tem uma pinça e um palito de dente de plástico, entendeu? Que vai ser melhor pra Que você. tem tudo Tem ali. um saca-rolha pra você abrir seu vinho. É uma, porra, tudo. é realista. Eu tô falando de ser realista. Sim. O cara me investe R$800, R$1.000 num Spyderco. Pra quê? Você vai usar isso pra defesa pessoal? Você vai usar essa lâmina pra alguma coisa? Não. Então, cara, compra um pica-fumo e deixa no bolso, que é 40 conto. Se alguém te roubar, acabou. Você não vai perder R$1.000 numa peça caríssima. Então, para que você vai ter um equipamento que excede as suas necessidades num custo abusivo? Só por estilo? Quase um Então, o dinheiro é seu, embuste, né? faça. Se pensar por um lado. Não, Tipo, cara, comprar um mas aí é Spyderco, aquela né? história. Cada um que sabe de si. O Sim. dinheiro é do cara, deixa ele comprar. Só que a lógica que a gente tem que aplicar é o seguinte: já que você comprou um Spyderco, saiba para que ele serve. Esteja disposto a utilizá-lo para aquela função, senão ele perde o sentido. Né? Se você comprou um Zippo, sabe para que você vai usar o Zippo, não simplesmente ficar abrindo, tchac, tchac, fechando e abrindo ele, fazer barulhinho. Né? Tudo bem se for para isso, para controlar a sua ansiedade. Mas saiba para que você tem isso. Cada item do seu EDC tem que ter um motivo. Se ele não tiver motivo, ele está pesando. Pensa assim. Você acha que você leva... Eu particularmente... Na verdade, a ideia da página, quando a gente criou, a gente sempre focou na parte de ser silencioso em relação a algumas coisas. Sobre nossas vidas, sobre o que fazemos e passar essas informações pro público em geral, pros nossos ouvintes e tudo mais. Então a gente sempre foca nessa parte de ser silent professionals, profissionais silenciosos. Em relação a DC, eu foco nisso. Então, por exemplo, você tem tendência a isso, a tipo, não ficar divulgando, não ficar mostrando algo disso em público, alguma coisa do tipo? Porque eu conheço pessoas que têm essa tendência de falar, olha, tipo, eu estou com uma faca, olha, eu tô armado, algo do tipo. Ah, não, cara, porra. Aí, bom, vamos lá. Tem uma questão, por exemplo, a minha mochila é uma mochila da Camelback, é uma mochila grande. Ela tem uma mochila de 40 litros. Então, Uma TAM? ela é Coyote. Sei. Todo mundo que olha pra ela sabe que é uma mochila militar, cara. Não tem Sim. como, apesar de ser Coyote, ela ser um bege escuro, né? Um marrom claro, um bege escuro. Ela não é verde oliva, não é camuflada, Destaca. não sei o quê. Você já olha pra ela e fala, cara, essa mochila é sua do caralho. Você é soldado? Fala, velho, o soldado usa mochila dessa cor? Aqui no Brasil não, né? Que é verde oliva, pô. Verde oliva. Mas ainda assim os caras têm essa referência. Então, acaba que não consigo ser muito discreto. Agora, minha lâmina, bicho, minha lâmina fixa, ninguém sabe que ela existe, cara. Ela é meu recurso. O meu canivete, minha lâmina dobrável, ele fica no meu bolso, eu uso ele o dia inteiro, para um tanto de coisa, para abrir uma caixa, cara, para descascar uma fruta. Eu uso ele o tempo inteiro, para abrir um saco de moeda. Eu uso, cara, meu canivete eu uso ele o tempo inteiro. Ele é afiado demais porque eu estou sempre afiando, eu estou sempre precisando dele. Então, é uma ferramenta que eu uso muito, mas muito. 1000 vezes mais que um laptop do que um Kindle. Sim. Né? E o Spirit Fingers. Cara, é legal que quando eu apresento essa parte de EDC para alguns amigos meus, e até gente que sempre cresceu comigo, acampando comigo, e falava, meu, eu nunca tive um canivete, eu nunca precisei tanto da minha vida de um canivete. E o quanto o canivete salva a sua vida, meu, em 1 milhão de coisas, cara. É incontável as vezes que eu simplesmente precisei na hora. E eu lembro que eu falei no primeiro episódio sobre EDC, às vezes que eu não levei o que era preciso, exatamente naquele dia eu precisei. É incrível. É incrível. Eu falei mesmo. Na verdade, Rafael, não é que você precisou naquele dia. Você precisa. Sim. E naquele dia você não tinha. Ótimo. Entendeu? Você precisa. Precisa. Quando você tá sem sua lâmina, é o meu caso também, eu me sinto nu. Entendeu? Eu fico, porra, cara, sabe, tá faltando alguma coisa. Bom, mas a minha lâmina fixa, ela só tem uma função, que é defesa. Só. Ela não sai da bainha. Que é a... Como é o nome dela? Desculpa, eu esqueci. É a carambit. É a carambit. É uma carambit. O pessoal mete o pau na carambit. Não, uma faca fodida. Eu conheço cara, mas eles... Eu conheço os caras do Delta que treinam isso aí, o Ronin Tactical, não sei se você conhece. Conheço. O Ano, nossa. Ele passa treinamentos com ela, meu, incríveis, assim. Meu sonho é um dia focar nisso, porque eu acho uma incrível ferramenta de defesa. Ela é uma ferramenta sensacional, mas poderia ser uma lâmina ou outra lâmina fixa. Eu tenho várias facas, né? É a lâmina que mais se adequou à minha realidade. Então, a questão dela ter uma empunhadura curva, ela se adequa, ela se assenta melhor nas minhas costas do que uma lâmina com a empunhadura reta, retilínea. Entendeu? Que facilita o no saque, dia a dia.
Pro saco sem problema, o saco para a mão esquerda ou a mão direita, porque ela fica exatamente no centro do meu corpo, às 6 horas. Marcelo, 6 horas é o pior lugar para você colocar uma arma. Mas, bicho, eu trabalho sentado, eu dirijo, eu tenho que pegar meus filhos na escola. Então, se eu fico com ela às 11 horas ou às 3 horas aqui, ou seja, na frente, ela vai me incomodar demais a conta. Ela vai me machucar, enfim, né? A praticidade vai morrer. E é uma coisa que você tem que carregar todos os dias. Então, no meu caso, ela fica 6 horas, é ambidestra, eu posso pegar com a mão esquerda ou a mão direita. E é um lugar também que é quiet também. Ali ninguém vai perceber se você tiver com uma camisa ou algo do tipo. Exatamente, cara. Ela é extremamente discreta, você põe a camisa por cima, morreu Maria. Sim. Né? Só se eventualmente você fez uma firula, pegou uma coisa em cima da estante, que você levantou a camisa, que ela vai aparecer como se fosse uma arma de fogo. Sim. Você não vai dar mole. Né? Na grande verdade é essa. Porque se você se expõe, acaba que você aguça tanto a curiosidade quanto você induz ao medo. Exatamente. Se a pessoa te vê com uma faca, ou ela vai falar, eu quero aquela faca, ou ela vai falar, eu não vou mexer aquele cara tá com uma faca. Então, não é nenhum sentimento, nenhum ou outro sentimento é a coisa que você quer. Tanto assustar as pessoas, quanto causar a curiosidade, né, da pessoa querer aquilo para ele. Entendeu? Seja um bandido, seja um policial, enfim, né? Não para ele, né? O policial, ele quer, né? Por que esse cara está andando com essa faca? E o vagabundo oba, eu quero uma faca. Então, é basicamente isso. Essa questão até tem um nome, né? O Gray Man Directive. Sim. Que é a questão de você ser mais discreto, não chamar tanta atenção. Porque se você não aparece tanto, você não é tão visado, né? Só que eu tenho 1,86 m de altura, cara. Sou careca, tenho barba. Então, assim, não passo batido em lugar nenhum, velho. Sim. Então, não tem como. Então, infelizmente, a minha mochila não é... Ela é só um adicional para meu... digamos, o meu slot de esquisitice na rua. Sim, exatamente. São bons pontos. Eu digo isso em relação porque eu sempre discuto com os meninos aqui, sejam paisanos ou não. Um dos administradores aqui da página é ex-sargento do Exército. E a gente conversa sobre o dia que quando a gente sai, a gente cabeça raspada, cara. E, quando a gente vê, a gente tá olhando pra rua, não senta de costas pra rua e etc. E, você tenta ser, no máximo ali, um profissional silencioso, mas acaba dificultando. Mas eu acho que você ser mesmo esse gray man e manter a sua índole e sua mentalidade de ser uma pessoa profissional em relação a por um profissional silencioso, seja você paisano ou não, seja você qualquer tipo de trabalho, mas você tendo essa índole de se estar preparado para qualquer situação e ser profissional em relação a isso, isso pra mim, eu acho extremamente importante isso. Uma coisa importante, Rafael, assim, o que quer dizer? Porque a gente está falando de uma situação bem controlada. Você está falando, eu sei do que você está falando, eu sei que você sabe o que eu estou falando, então Sim. A gente está conversando no mesmo nível. Agora, para o geral, quando você se expõe demais, o cara usa, por exemplo, uma calça camuflada com um coturno aparente, com a camisa do Comandos, sacou? O cara está querendo passar uma mensagem com aquela informação, entendeu? Para um bom entendedor, você olha aquele cara e fala, que Zé, mané, que bosta. Sim. Entendeu? Pro vagabundo, o vagabundo fala que ele deve ser vigilante, cara. Exatamente. Porque tem uma questão da leitura corporal. Sim. Você lê o cara, entendeu? Pro cidadão de bem, o cara fala, cara, o que aquilo é polícia? É soldado? Então você cria essa estranheza, bicho, nas pessoas. Né? Então, quem tá um pouco mais ligado, você consegue ler. Então, você é um profissional silencioso. Quando você vê um cara que é um profissional silencioso, você identifica ele na hora, mesmo ele sendo silencioso. Sem dúvidas. Pela postura, pela forma de olhar, pela compleição física, você já fala, aquele cara, Sem ele dúvidas. É da Federal, esse cara é do COI. Sim. Entendeu? Quantos caras eu conheci na minha vida que eu falei, você é Mike? Você é polícia? Por que você anda de skate? O que você tá fazendo aqui na pista de skate? Você é polícia? E eu achei isso incrível, cara. É porque você, como eu te falei, o seu treinamento, ele te faz isso. Você faz a leitura das pessoas, isso é natural. Então, para a grande maioria das pessoas, o que a gente recomenda é não dar mole, cara. Não se expõe. Tanto para o máximo como para o luxo, né, cara? Com itens muito caros, muito aparentes. Você pode ter, cara, nada impede você ter seu iPhone 8, 9, 10, 11, seu G-Shock. Nada impede. Pô, G-Shock é barato, cara. Nada impede você ter um celular caro, um relógio caríssimo, uma caneta caríssima, um isqueiro caríssimo, uma faca caríssima, mas não dá mole, entendeu? Não mostra demais, porque isso normalmente atrai atenção.
de quem conhece e de quem não conhece. Sim. E aí você tem essas duas reações. Ou de estranheza, o cara vai te olhar torto, o cara não vai gostar, o cara vai ter medo, né? Ninguém vai te olhar e achar bonito, pode te garantir. Sacou? Ou o cara vai ter a cobiça, o cara vai querer saber, ou o cara vai ter uma atitude defensiva, que é o policial, né? O agente da lei. Sim. Ele vai querer saber por que você está com aquilo ali aparente. Então, outras... Para a sua... Pode falar, desculpa. Não, eu ia para a falar... sua própria segurança, desculpa. Não, a gente fica nessa, mas pode falar. Eu só ia perguntar pra você sobre essa situação. Você acha que isso tem tendência a mudar no Brasil em relação a portar qualquer tipo de equipamento de defesa ou algo do tipo? Porque se a gente for um pouco para os Estados Unidos ou alguns estados dos Estados Unidos, você vê que é algo assim bem reforçado. Tipo, praticamente você vê ali, se for pro estado do Colorado, 92% das pessoas ali estão portando algum tipo de lâmina. E aqui no Brasil ainda tem esse negócio e tudo mais. Eu não vou entrar sobre situações profissionais minha ou de algum administrador, mas dependendo da situação, se você vê que eu particularmente, se eu tiver vestido de uma forma, vamos dizer, se você tiver com cara de mala, eu vou te abordar e vou te levar pra delegacia. O que você tá fazendo com uma faca na mão essas horas? Quem é você? Algo do tipo. Você entendeu mais ou menos aonde eu quis? Entendi. Bom, então a gente tem dois aspectos importantes aí. Primeiro, nós estamos falando de Brasil. Né? E o Brasil, como eu falei, ele vem sendo desconstruído desde o final do regime militar. Não vou entrar no mérito que se foi bom ou se foi ruim, não é o caso, não é o mérito aqui. A gente, inclusive, tem uma ideia muito parecida em relação a isso, mas vamos seguir. Ele vem sendo desconstruído, cara. Vem sendo implantado um sistema, um regime que tira poder do cidadão e transfere esse poder para o Estado. É um Estado cada vez mais presente na sua vida e você com menos escolhas. Então, à medida que isso acontece, naturalmente você vai deixando de portar as coisas e o Estado vai regulando cada vez mais as coisas. Né? A gente tem observado que nos últimos anos, particularmente no ano passado e nesse ano, o Exército tem feito algumas liberações, cara. Né? Os CAC, por exemplo, né? O colecionador, atirador, caçador, já podem portar com alguma restrição também, né? suas armas, né? Municiadas no corpo, que antes não podia, tinha que ser no porta-mala, com guia de tráfego, enfim. Né? Hoje já tem uma permissividade, apesar de ter caído e voltado, ainda está um meio em discussão, mas há uma permissão disso, porque pensa bem, o cara está indo para praticar o tiro dele e a arma dele está desmuniciada num porta-mala, o cara rouba o carro e leva tudo. Né? O cara não tem nem condição de defesa, o cara é treinado, capacitado, não pode se defender. Mas vamos falar da população geral. Aqui no estado de Minas Gerais, na verdade na cidade de Belo Horizonte, na capital, e no Rio de Janeiro também, foi feita uma lei municipal, não é uma lei, é um decreto municipal que restringe a utilização de lâminas com maior de 10 centímetros. E Minas também tem isso? Também, em Belo Horizonte tem. Ridículo isso. Sim. É anti-inconstitucional, inclusive. Não prevê, é uma contravenção, não prevê prisão, mas tem multa, apreensão do material e tudo mais, uma chatice do caramba. E certas regras que regem isso aí. Entendeu? Então, nem a arma branca você mais pode usar em alguns lugares do Brasil. Né? A interpretação é isso. E o segundo ponto, cara, é que vocês da segurança pública também se veem nesse tipo de situação. Por quê? Se você está vendo uma situação onde há uma eminente necessidade de legítima defesa de outrem, não da sua própria, você saca a arma e efetua o disparo e elimina o agressor, o que acontece? Vai responder um processo, vão tomar sua arma, você está fudido, tem entendeu? Toda a parte vai para a mídia, todo mundo botando dedo na sua cara, vai ter que pagar um advogado caríssimo para tentar livrar a sua cara da sua própria responsabilidade, que é tomar conta da população. Se for para sua própria defesa, isso acontece também com o policial. Se eu estiver armado e esfaquear o meu agressor, eu vou sair muito mais rápido que se você fizer isso na mesma situação, que é a da segurança pública. É um absurdo. É estranho você pensar que você pode reagir a algo e ainda assim... não sei se você já pensou sobre isso. Você que anda com uma lâmina fixa, você deve pensar que, eu posso parar uma agressão, algo que vai atentar a minha vida, mas você lembra que talvez algo te deu um puta problema. Já chegou a pensar nisso? Tipo, de um dia falar, cara, acho que isso é normal, né? Eu vou ser cara, não penso nada disso não, cara. Sério? Entendeu? Tô cagando pra questão legal da coisa. Se eu morrer. Sim. E se alguém morrer? Entendeu?
Eu tô Por sua cagando, família, né? sinceramente. Você tem filhos, Hã? etc. Eu tenho, pois é, eu tenho que tomar conta dos meus e dos terceiros, velho, porque eu não consigo deixar alguém ser vitimado na minha frente e fazer nada, vir assistir. Igual aqueles caras, os caras encostar a arma na minha cabeça, eu vou rezar porra nenhuma, vou segurar a arma, vou dar enfiar o dedo no olho do cara, Exatamente. entendeu? Me mata, mas me mata no tiro, velho, na porrada, não vai ser de graça, entendeu? Cai atirando. Depois a gente vê o que dá. Então eu penso na questão, cara, eu vou me defender, eu não vou dar ao agressor. Vou dar a outra pessoa o direito de escolha sobre a minha vida. Jamais. Mesmo que isso represente eu ter que pagar uma pensão, ou ter que contratar um advogado e ficar realmente preso. Entendeu? Né? A escolha entre estar vivo ou morto, eu não vou dar para ninguém. Essa escolha é minha. Eu vou meter as caras e vou olhar. Não vou pensar. Né? Agora, no caso do policial, vocês têm N coisas que vocês têm que, infelizmente, pensar nisso. Por quê? A repercussão pública, a mídia vai cair em cima de vocês. A própria corporação, ela vai acabar com vocês, porque a cobrança em cima delas é muito grande. Então, respondendo sua pergunta, que a gente já foi e voltou, eu não vejo em curto prazo qualquer alteração disso se não houver uma mudança radical do sistema político regente. Ok? Então, estamos falando de eleição 2018, estamos Sim. falando em candidatos específicos que defendem essa pauta, Sim. que é a valorização dos direitos do cidadão em ter a posse e garantir a sua defesa pessoal. Então, se não houver essa alteração, isso não vai acontecer. A tendência é piorar. Eu acredito. Veremos. Às vezes eu sou pessimista em relação a isso, mas às vezes eu me vejo observando as coisas que mudaram desde 2011 pra cá. As coisas mudaram bastante, principalmente na parte de porte de armas, esse tipo de coisa. Não, as coisas piorou muito, né? Você acha que piorou em qual parte mais piorou, assim, na situação de... Cara, Rafael, eu tenho 44 anos, estou fazendo 45 anos, cara. Na época que, digamos, eu tive contato com armas, eu ganhei meu primeiro revólver com 14 anos. Com 16 eu ganhei um 32, com 16 eu ganhei um 38, com Minas 18 é incrível, eu ganhei... né? Minas é igual o Texas nos Estados Unidos. Né? Eu ganhei uma 44-40, com 21 anos eu comprei a minha primeira arma, com a calibre 12. Com Caramba. 21 anos. Então, assim, na época, a gente andava com a arma sem problema nenhum, cara. Era contravenção penal. Se você não mostrasse, não tinha crime, entendeu? As bolsas que você comprava, elas vinham com porta-munição. Era outro esquema. Você viajava no ônibus sem problema nenhum. Quantas vezes eu não fui pra fazenda levando calibre 12, Puma 44-40 e bicho dentro da mochila. Você entendeu? Munição você comprava sem nada. Eu quero uma caixa de 44-40, eu quero uma caixa de 38, eu quero uma caixa de 12, calibre 12. Entendeu? Você comprava assim. Você pedia pro cara, o cara ia lá dentro, pegava, quer mais, senhor? Me dá 5 caixas de 22, só pra brincar. Entendeu? E era barato. Então, hoje a gente vê um endurecimento disso. Antigamente, quem fazia o controle das armas era a Polícia Civil. Hoje em dia é a Polícia Federal. E a Polícia Federal, infelizmente... tem um tanto de responsabilidade para olhar. Sim. E há uma regulamentação, ou digamos, uma orientação federal para dar uma endurecida nas coisas. O que eu falo? Você vai hoje na loja de armas, você compra uma arma, não importa qual. Ela só vai chegar na sua mão a partir de 1 ano, cara. Nossa. Entendeu? Porque a documentação que você precisa ter autorização para dar andamento sempre depende de um crivo, de um cara que vai assinar. Não é assim, para mim tirar a carteira, eu tenho que ter tantas aulas, pagar tantas taxas, fazer o exame de rua. Entendeu? Pronto, você fez tudo certo, você tem o seu direito, você vai ter que pegar a sua carteira. Não, a arma não. A arma para na mão de uma pessoa que o cara vai ficar olhando pro papel e falar... não vou. Não, deixa aqui, depois eu vejo. E fica lá parado, cara. Então, você não tem direito de compra. Isso acabou, entendeu? Quanto custa hoje uma pistola, cara? Entendeu? 3 e alguma coisa, 4 e alguma coisa. As Taurus, né? Entendeu? Você vai comprar uma pistola dessa, você vai pagar menos de 4 mil, 5 mil. Uma Glock você paga 10 mil, dependendo. Uma Glock 23 documentada, novinha, 9 mil reais, 10 mil reais, fácil. Pois é, 10 mil reais uma arma que custa $700, cara. É ridículo. $500 você compra uma Glock 17, porra. Então é ridículo. Isso aqui no Brasil é ridículo. É absolutamente ridículo o preço que você paga nas coisas. Uma munição aqui, cara. Uma munição de .50, eu estava vendo um programa, não tem nada a ver, né, com defesa civil isso. Defesa do indivíduo. Uma .50 custa $200.
uma munição custa $200, porque a gente tem uma fábrica, que é a CBC. CBC. E ela é dona do mercado, ela pode botar o preço que ela quiser, o exército vai ter que pagar, que tem que comprar o produto nacional. E não então, é um produto tão bom assim. Nossa, CBC, não é, cara. porque não tem concorrência, qualquer coisa que eu fizer é o que tem. Tive experiência com munições CBC, cara, direto, problema. Você acha que é armamento, mas é munição, cara. Munição que tá esquisita. Eu não sei, eu não faço a mínima ideia sobre fabricação, sobre pobre e tal. Mas você percebe que, meu, não é uma munição legal, sabe? Você vê que, cara, comparada com as outras marcas dos Estados Unidos, meu, quantas marcas de munições tem nos Estados Unidos? Pois é, mas aquela questão, né, cara? Os Alpes são maravilhosos, os picos são nevados, né? As pessoas falam suíço, francês, entendeu? São lindos, mas tá lá na puta que pariu, eu não tenho acesso. O que eu tenho acesso tá aqui, que é a CBC, que não tem escolha, cara. Então eu vou ter que pagar o preço de uma munição no que eles compram uma caixa lá, cara, lá fora. Entendeu? E eu ainda tenho um limite, eu não posso comprar, eu tenho que comprar 50 munições por ano. O que eu faço conseguindo? Nem treino, cara. É ridículo, cara. Até parece que as pessoas acham assim, eu vou comprar 50 munições, eu vou matar 50 pessoas. Acho que a conta que eles fazem é isso. Não, você ficou doido? Pra que 50 munições? Cara, um treino, eu gasto 100 e eu preciso treinar. Treino Só que aqui, eu não vou esqueça. dar. Ué, né? Para pra pensar, se eu comprei uma arma, eu tenho que poder treinar com ela Tem que pra pagar. estar apto a utilizá-la. Tem que pagar. Nesse quesito eu até falo, tipo, já tá englobado no nosso assunto de preparação. Se você tem um armamento, você tem que treinar. E automaticamente você vai ter que gastar dinheiro. Eu, particularmente, vou pra Ribeirão Pires, CTT, São Paulo. É o lugar que eu treino. Quanto Não, que é? 300 você disparos? ainda pode, né, Sim, cara? A gente aqui tem stands de tiro, tem Não, cursos civis pode fechados. no CTT. Então, no Não, CTT... mas tá longe. Sim, muito longe. Em Minas eu não tenho consciência se tem alguns lugares assim do tipo. Não tem. Mas pro sul tem bastante. Nossa, o sul tem muito. Tem infinitos clubes de tiros lá. Aqui em São Paulo tem o 556, tem o CTT e tal. Mas, meu, o CTT, por exemplo, tático pistola nível 1, é R$1.500, 300 disparos. É muita grana. É bastante tiro. Mas aí que tá. Mas... É que tá. Da mesma forma que todos os assuntos que a gente tratou até agora, existem instituições sérias, profissionais gabaritados para dar o treinamento. Se você quer isso como opção, procure tanto o profissional quanto a instituição e seja feliz, cara. Só não é barato. Não. No Brasil, não é barato. É ridiculamente caro. Entendeu? A gente paga de imposto de sobretaxação em cima de arma e munição, uma coisa assim, inacreditável. Pensa bem, um pedaço de plástico com um pedacinho de metal, que é a Glock, custa mais caro que um carro. Entendeu? Pensa bem, R$10 mil, cara. Lógico que eu não tô falando um carro, né, usado. Né? Pensa numa peça do seu motor. O motor custa mais caro que o motor, cara. Um pedaço de plástico, um pedaço de metal. Por causa de tributação em cima de um trem que não deveria ter. Até equipamento de bushcraft, você vê o quanto é caro. Qualquer tipo de equipamento. Meu, é muito caro. Eu fico... Às vezes eu vou comprar coisa simples pra mim poder acampar. Eu falo, meu, é muito caro, cara. Mas, porra, vamos lá então. Vamos falar de qualidade de equipamento que também tem a ver com o EDC. Entendeu? Você tem que estar disposto a investir em equipamentos que sejam minimamente adequados. Não adianta, cara. Existe aí, eu vou te falar com bagagem e eu tenho certeza que você tem esse conhecimento também. Se você comprar um equipamento barato, muito dificilmente esse equipamento vai ser bom. Entendeu? Ele pode atender suas demandas, mas bom ele não vai ser. Por quê? Equipamento barato, cara, ele vai ter um tanto de corte de gás, seja na confecção, seja no material da matéria-prima, seja na posto de distribuição. Tem um problema com ele, cara. Lógico que tem exemplos, digamos, que você consegue pescar. O ganso que você falou, o canivete que você tinha. Tem até hoje. É um canivete que é barato, que não é caríssimo, né? Que também não é barato. Lá na China ele é barato. Mas é um canivete bom. Ótimo. Nossa, eu tenho um novo aqui que eu amo ele. Pois é, o ganso, cara, é um exemplo clássico de excelente custo-benefício. Ele te atende, inclusive se você quiser um Spider que não tem 700, 800 mil reais para pagar, então o ganso tem um modelinho ali muito parecido com ele. Sim. Entendeu? Então, assim, ele te atende, mas, pô, você foi atrás de um equipamento um pouco melhor. Entendeu? Agora, tem coisa que não tem jeito, cara. Se você comprar ruim, não tem jeito. Ah, Marcelo, vamos lá então. Existe uma... A gente pode falar de marca? A gente tá falando de ganso, né? Existe uma marca que tá no Brasil, ela é nacional, mas ela tem importado produtos, que é a Invictus. E a Invictus, cara, tem inundado o mercado de equipamentos com qualidades razoáveis para bom. Ok? Sim. Não tem nada excelente. Né? O que é bom?
as roupas deles estão vindo com preço muito competitivo, cara. Né? As fardas, as Você vê a calças, nova blusa. Eu conheci a nova blusa, aquela blusa nova de campanha deles. Até esqueci o nome. Aquela. Combat Shirt. Não. É blusa de frio mesmo. Eu esqueci o nome, tá bom. cara. Tipo, Sibérius, eu acho. Shark Skin, né? Sim, exatamente. Eu conheci ela na Laad. Pois é. E, comprei, fui pra Mantiqueira com ela. Cara, choveu 2 dias seguidos. Ela ficou encharcada, Eu fiquei tranquilo. E... Te deixou quente pra caramba, porque ela é muito quente, aquela blusa. Sim. Pô, do caramba que eu tô falando. Então, a questão de roupa deles é muito boa. O custo-benefício é muito bom. Porra, mas não é o material original, por exemplo. Tem uma camuflagem deles que é o Multicam. Não é o Multicam original. Né? É um Multicam chupado. Não pagam os royalties para Multicam, empresa americana. Acho que é Multicam mesmo. Mas tudo bem. A marca, eu acho que acredito que o nome seja Multicam mesmo. Eles estão usando Multicam, mas não pode, apesar do que, né? Mas, tipo assim, é falsificado. Mas, bicho, a farda é boa. Sim, eu tenho uma calça da Victus Multicam e, cara, assim, se você comparar com uma Cry Precision, você vai ver que mas teoricamente, acredito que é até bom, comparado a outras marcas. Cara, não é ruim, velho. Ela não é cara, bicho. Aí que tá, ela não é cara. Então, tipo assim, você não tá pagando a marca, mas no Multicam, mas você tá tendo um equipamento bem similar. Ok. Agora, o resto do material deles, cara, por exemplo, a linha de cutelaria deles, cara, é sofrível. Nossa. É ruim. Entendeu? Aquele Tomahawk eu vi bastante no grupo. Não é desgraçado, viu, Rafael? Mas é ruim. Bom, então o que é desgraçado e o que é ruim? Bom, um canivete de bolso, ele tem que fazer o quê? Abrir, fechar e cortar. Beleza? Quando ele estiver aberto, ele tem que estar travado, ele não pode fechar na sua mão. Quando ele estiver fechado, ele não pode abrir sozinho. Ok? O clipe dele, se você tiver clipe, né, ele tem que ser forte o suficiente para ele não desprender. Para você não ter um desgaste com aquilo ali. Então, ele tem que ser isso aí. Bom, você vai pegar um canivete e vai fazer uma torção com o canivete? Você vai tentar quebrar uma tora de madeira com canivete? Não. Você vai cortar lenha com canivete? Você vai fazer isso? Não. Não. Então, bom, a função dele não é essa. Ele é mais delicado. É um trabalho mais fino. Né? Eu vou apontar ali, tirar fazer uma estaca no mato com ele. Eu vou fazer uma raspagem para colher, fazer um feather stick, né, para fazer fogo. Sim. Eu posso fazer culinária, eu posso cozinhar, né, filetar um peixe, usar para abrir uma lata. Eu posso utilizar o canivete para abrir uma lata. É uma tarefa mais dura, mas ele vai aguentar. Agora, ele não vai aguentar mau uso. E não é só ele, não. A grande maioria dos canivetes não aguenta esses maus tratos. Eu preciso de uma faca para isso. A faca deles, que é para isso, ela não aguenta. Qualquer atrito? Ou não é atrito, muito uso? Cara. Não é, aí que tá. Bom, para que você usa uma faca? Pensa bem. Pô, a minha faca defensiva, ela é para defesa. Eu não uso nada, cara. É uma faca de 6,5 6,35 milímetros de espessura, de aço carbono 61,50. Ela é um monstro. Ela aguenta, sabe? É quase uma garra do Wolverine. É bruta, forte pra caramba, aguenta torção, aguenta tudo. Mas eu não uso ela para nada, ela é defensiva. A função dela é defensiva. A faca da Invictus, com características similares, ela não aguenta o mesmo tranco que a minha faca aguenta. Então, se eu pegar a faca da Invictus, se eu fizer um batone, ou seja, encostar ela no tronco da árvore, pegar um outro tronco e bater no dorso da faca da Invictus, tem uma chance de ela fazer dente no fio ou quebrar o fio. Caramba. Por quê? A têmpera da faca, ela não é uma têmpera precisa. Você vai pegar uma faca que está com a têmpera perfeita, que ela vai cortar, reter o fio e tudo mais. Você vai pegar uma faca que você vai fazer fio, ela não vai cortar nada. E você vai pegar, porque a têmpera ficou mole, macia. E você vai pegar uma faca que você vai deixar ela cair no chão, ela vai quebrar, porque a têmpera está muito dura. A têmpera é descontrolada. Então, você já viu aquele machado, Defender, que eles estão lançados no mercado agora? Tem gente que está com esse machado, tá achando maravilhoso, cara. E tem gente que quebrou o machado no meio. Isso é têmpera. Entendeu? O material não é ruim. O Aço 440 não é ruim, não é desgraçado. Mas a têmpera
o trabalho térmico que foi feito nessa peça não é adequado. Então você vai pagar ali R$ 600, 650, Nossa. R$ 700 num machado que não serve para a função, cara. Não é que não serve. Se você tiver sorte, você vai pegar o machado da sua vida. Se você não tiver sorte, ele vai quebrar no primeiro uso. Entendeu? E tem Eu já vi exemplos acontecendo. disso na internet que está acontecendo. Então você paga R$ 600 um machado, R$ 700 um machado, você vai para sua aventura, você volta com ele quebrado. Porra, você vai lá na loja, os caras vão recolher, vão te dar outro, cara, vão devolver seu dinheiro. Tem a qualidade, a empresa ela te garante isso, mas você ficou na mão quando você precisou dele. Então você tem que pensar nisso. Eu preciso dessa lâmina para quê? Eu preciso da lâmina para serviços delicados. Então, cara, vai tranquilo que os canivetes vão te atender. Ah, eu preciso de um facão. Porra, o facão da Invictus pra mata, cara, se eu não me engano... É um o cabo machete, dele não é? É tipo um machete. O cabo dele é em paracorde. Sim, acho que eu me lembro. Você não consegue trabalhar com o facão, cara. Ele não para na sua mão, ele machuca a sua mão, bicho. Mas facão tem temperadura boa. É o Você vai dar contrário porrada, do que pancada. acho que eles pensaram que ia fazer, né? Acho que colocaram o paracorde justamente pra ter um atrito maior na mão e acaba não tendo, Pensa é isso? Na verdade, pensa em... O cara compra porque ele acha bonito, né, velho? Não porque é Sim, bom. sim. Qual que é o facão bom? O facão bom é Tramontina, R$ 25, R$ 30 você compra. Corneta. Exatamente. É o facão de 20 conto, cara. Esse que é o facão bom, entendeu? O facão, cara, tem uma história, porra, a gente vai estender, não vai acabar nunca essa conversa. O facão, ele tem uma história bonita. Ele veio, você pode perceber que a lâmina dele parece uma espada. Tem facão de 20 polegadas. Ele veio justamente dos bandeirantes que abriam as nossas matas com as espadas deles. Entendeu? Então eles viram, porra, Faz isso aqui sentido, funciona né? para isso. E aí começaram a produzir isso. Falaram, não, né, as espadas acabando, então vamos fazer facões, espadas mais simples, que eram os facões. E aí isso veio e, cara, tomou o Brasil. Ele venceu facão, cara, o Brasil inteiro, do norte a sul tem facão. Porque é uma ferramenta extremamente confiável. Ela é feita em aço carbono. É um aço, se eu não me engano, 1020 ou 1070, se eu não me engano. É um aço carbono de extrema robustez. Não é flexível. difícil de fabricação também, né? Não é, cara. Ele perde o fio fácil, mas você afia ele fácil pra caramba, e ele enferruja todo, ele continua funcional e dura o resto da vida, bicho. Então, assim, aí você vai pagar R$ 600 num facão da Invictus com um cabo de paracorde que você usou uma vez, ele vai sair da sua mão, ele vai ser mais pesado, ele vai cortar a sua canela, porque como ele é pesado, você vai baixar, ele vai continuar, ele não vai acertar a sua canela, ele vai encher a sua mão de bolha, você não vai conseguir trabalhar. Então, pensa na utilização dos equipamentos. Pô, o facão é um excelente custo-benefício, R$ 25. Você não precisa comprar o da Invictus. Machadinha, existe a São Romão que custa R$ 30, cara. Que ela vai fazer o serviço melhor do que a Defender da Invictus, só que a Defender é bonita. Então, né, você consegue materiais de boa qualidade com baixo custo. E você tem uma infinidade, uma miríade de equipamentos que vão ser tão bons ou até melhores com preços muito maiores. Cutelaria nos Estados Unidos, bicho, é um absurdo. Você paga numa faca simples 200, 300, $400. Uma Ka-Bar, cara, é um absurdo. É uma faca ridícula de simples, entendeu? Aqui no Brasil a gente tem excelentes cuteleiros artesanais que fazem materiais de primeira linha, cara, que são se igualam ao equipamento americano, feito por artesãos e com preços extremamente competitivos. Você paga uma faca customizada aí, num cuteleiro, 150, 250, 350 Que é reais. nada comparado com as facas que você tem aí, tipo, 150? O que é um 150? Exatamente. 150 você compra uma faca, digamos assim, top de linha da Tramontina. Entendeu? Você compra uma faca boa de um artesão cuteleiro. E no Brasil tem alguma marca que se destaque em relação a isso? Olha, fica chato falar porque eu conheço um tanto de cuteleiro, cara. Tem um tanto de cuteleiro. Agora, tem cuteleiros que tem uma linha mais comercial, produtos que eles fazem, tudo isso sob encomenda, não tem nada pronta entrega. Muito difícil o cara ter pronta entrega, mas eu vou te recomendar alguns. Tem o Fábio, da Fábio Facas. Facas. exatamente. As facas do cara são sensacionais. Ele faz faca pro Brumec, cara. Puta, o cara... Cara, não, as facas ele tem faca pra tudo, velho. Todas as minhas lâminas são dele. Eu compro tudo dele, cara. Porque o preço do cara é imbatível. É imbatível. Né? O custo-benefício do cara, qualidade de lâmina, qualidade de acabamento, bainha, cara, não tem comparação. Ele é sensacional. Tem o Philip Dickman, do Sul, que ele está fazendo um trabalho excepcional também em aço carbono. Acho que eu cara, conheço.
empunhadura em madeira é sensacional, entendeu? Tem o Sérgio Souza, se eu não me engano, SAS, que é também o trabalho do cara é sensacional. Tem o Paulo Sue, cara, o trabalho do cara é fenomenal. Da Procura onde esses esse caras na Paulo? internet. Paulo Sue é de São Paulo. Cara, eu conheço um policial civil aqui de São Paulo que ele faz umas facas. O nickname dele no Instagram é Skinny Motherfucker. Ele é policial civil. Ai, Cara, ele cara, por Skinny faz. Motherfucker, eu não sei, cara. Cara, Tem ele. o O nome dele é Paulo. Ricardo se não me engano. Vilar, cara. Ricardo Ricardo Vilar, Vilar. puta que pariu. As facas do cara são sensacionais também, velho. Né? Tô falando assim, de peças maravilhosas, gente. Vocês vão parar, porra, você para comprar a peça, lá no site dos caras, a maioria deles dividem, parcela. Então você paga aí Eu 3, vou 4 linkar parcelas. todos os velho. links aqui. Pode linkar que você, tipo assim, é felicidade garantida, você vai ter uma peça que vai durar o resto da sua vida e você vai conseguir fazer tudo que essas chinesas não fazem. Entendeu? Incrível. Então, cara, pois é, então você tá comprando equipamento de qualidade, né, velho? Então, para pra pensar. Pô, uma neck knife, uma faca de pescoço. Eu preciso que essa neck knife faça o quê? Qual que A é a faquinha é função dela? minúscula, né? É, Coisa. pequena, porque senão você não consegue carregar no pescoço, né, cara? Quando eu vejo Ela aquilo, tem que eu imagino, puta, é uma situação que caralho, velho. Tá, tem uma faca Cara, aqui no olha, pescoço. a Invictus, olha só, vou falar bem da Invictus agora. Ela tem duas faquinhas pequenas, bem pequenas, cara, são muito minúsculas, não tem nem cabo. Ela te parece uma carambite, assim, bem pequenininha. Ela deve ter o quê? Uns 6 centímetros. Sei. Ela toda. Eu acho que eu já vi. De pequeno. Você pode colocar na bota, por exemplo. É um recurso do recurso do recurso. Um Aquela EDC? história. Porra, bicho, não sobrou nada, eu caí do carro, capotei, rasgou minha calça toda, mas a minha bota tá comigo, porra. Sim. Entendeu? Tá lá, você tira do cadastro, você pega a sua faca e você já tem uma faca. Entendeu? Pra, sei lá, pra cortar o cinto segurando o carro. Vai saber, né? O cara te amarrou com o cadastro seu, sei lá, amarrou com alguma coisa, você tem sua faca. Se for com o seu cadastro, não, que ele vai achar sua faca. Sim. Mas você tem alguma lâmina, você tem ali, cara. Né? E uma lâmina bem colocada, bicho, você furar no lugar certo, cortar no lugar certo, digamos, você tem uma possibilidade de defesa boa. Então, você tem que saber o propósito. Para que você quer a faca? Ah, não, eu quero uma faca para, né, fazer o trabalho diário ali, apontar um lápis, abrir meu vinho, né, palitar meu dente. Compra um canivete suíço, fechou. Você quer uma faca para quê? Não, cara, eu quero a faca para poder meter no teto do carro, cortar, quebrar o vidro, entrar para tirar uma pessoa. Compra uma faca pesada, porque você vai precisar de uma faca bruta para fazer isso. Trabalhador rural. Porra, eu quero uma faca para partir a fruta para saber se ela tem qualidade, para levar para o meu fornecedor. Então você precisa de um canivete portátil, uma faca, entendeu? Que saiba que tenha lâmina suficiente com um desbaste de corte que você consiga cortar a fruta sem danificar a casca da fruta. Então depende do propósito que você quer. Lanterna tática, Rafael. Ótimo. Pra que você precisa de uma lanterna tática? Pra que você precisa de uma lanterna, gente? A luz. Você vive numa cidade, você acha que a luz vai acabar? Né? Outra pergunta, fizeram uma observação dessa aí recentemente no grupo de ADC. Pra que você precisa de uma lanterna? Pra que você ficou louco? Tem luz na cidade? Você acha que vai acabar o apocalipse zumbi? Na rua, os animais selvagens? Cara, eu particularmente, te cortando, eu tenho 4 lanternas. Eu tenho uma extremamente forte, que eu não tô com ela no momento, eu nem sei que marca que é. Eu paguei tipo R$300 nela. Eu tenho uma média, que seja da Invictus, eu acho, se não me engano. E tem uma de cabeça, que, meu, pra mim, eu precisei. Eu falei, meu, que bom que eu tenho uma lanterna de cabeça. E tem uma minúscula, é como se fosse uma escadinha as minhas lanternas, assim. Eu tenho uma minúscula aqui que às vezes eu posso usar pra algum momento, que até agora eu não usei. Porém, eu sempre carrego uma lanterna. Pois é, mas por quê? Por quê? Lanterna você precisa. Primeiro, para iluminar as coisas. Função fundamental e primária dela é essa. Mas se tem luz, cara, tem luz embaixo do seu carro? Sim. Né? São Paulo tem blackout? Sempre. Né? Na portaria da sua casa tem luz, queimou a lâmpada. Entendeu? No seu carro caiu alguma coisa embaixo do banco, você vai achar sem luz? Né? No porta-luva, no cinema, caiu alguma coisa, caiu a chave de casa no cinema, você vai achá-la como, cara? Para tudo, vem esse franelinha, ajuda aqui, gente, acende o celular todo mundo aí, entendeu? Então a lanterna, ela tem várias funções, com a luz dela você pode usar. A lanterna serve para sinalização, cara. Se você começar a piscar uma lanterna na rua, entendeu? Todo mundo vai olhar para você, cara. Tem alguma coisa acontecendo ali, ó. Tem um cara piscando luz sem parar ali, ó. Todo mundo vai chamar atenção. Se você falar, socorro, piscando luz, o pessoal, opa, o cara tá precisando de ajuda. Entendeu? Sim.
né? Na estrada, para sinalizar o seu carro, Sim. né? Então, cara, ela tem várias funções como defesa, é uma arma, cara. Você jogou a lanterna, uma lanterna potente no olho do cara, o cara fica cego ali por 2, 3 segundos. É o tempo que você tem para reagir, para dar um soco, para escapar, dar um bicudo no saco do cara, né? Dar um chute na arma do cara, entendeu? Ela incapacita a visão. Tem lanterna que você pode agredir a pessoa com a própria lanterna. Tem lanterna que tem um bocal agressivo, tem lanterna, por exemplo, aquelas Maglite antigas. Porra, cara, é um porrete aquilo. Então, até as old school de rodoviária, tá choque. Tem várias coisas, né, velho? Tem lanterna que é impermeável. Seu celular é impermeável, cai na água, acabou. Tem lanterna que é impermeável, cara. Né? Embaixo da chuva é uma fonte de iluminação. Entendeu? Então tem várias utilizações. E o pessoal não desconsidera isso. Então, qual que é a utilização diária? Na minha mochila eu levo 2 lanternas, cara. Eu tenho uma lanterna que fica à mão, uma lanterna tática, e dentro dela eu tenho uma lanterna de cabeça também, com pilha reserva para as duas. Né? Então tem que pensar nessas... Lanterna de cabeça, meu, é uma puta de uma mão na roda. Nossa. Não é nada tática, bicho, mas quando você precisa trabalhar com as mãos à noite, cara, no escuro, outdoor, é a melhor coisa que tem, bicho. Porra. Quem não sabe, não fala. É melhor que calar a boca. Sim. Aprende, senta e aprende, fiotinho. Né? Sim, em vez de sem falar dúvidas. abobrinha. Nossa, a infinidade de vezes que eu precisei de uma lanterna de cabeça no mato foi incrível, porque eu falava, meu, como que eu ia fazer isso me iluminando? Eu já tentei aqueles negócios de pendurar a lanterna ali, meu, mas uma lanterna de cabeça pra mim sempre salvou. Não é a mesma coisa. Lógico, também não é a resposta pra tudo, bicho, mas nada é. Absolutamente nada é. São todos recursos. Como eu falei, você consegue improvisar tudo. Você consegue fazer uma lamparina com azeite, com gordura, com, né, um tanto de coisa. Você consegue, mas você vai parar para recolher, para fazer o insumo. Bicho, tá ali à mão justamente para facilitar a sua vida. E é isso que você tem que pensar quando você monta o seu EDC. A preparação em si é justamente isso. Mas perfeito. Acho que 1h40. E se brincar, a gente não cobriu nem a metade, eu acho. Cara, se não falar pra parar, velho, eu falo. Não, sem dúvidas. Porque eu acho que na parte de preparação, meu, é infinitas situações. Isso a gente nem comentou, meu, profissões ou algo do tipo, a necessidade daquilo. Eu acho que, meu, é um assunto tão importante que as pessoas desviam tanto, mesmo seja qualquer que seja a sua profissão ou algo do tipo, que as pessoas deviam levar tão em conta isso que... É um dos motivos que eu faço podcast, sabe? É trazer isso. E tentar mudar de alguma forma, pelo menos, qualquer ouvinte que esteja ouvindo, né, meu? Pois é, cara. Abrir um pouco o leque, né? Dar um pouco de orientação e tudo mais, né? Se eu puder fazer uma sugestão para o pessoal que está escutando a gente aí, cara, quando você vai montar seu EDC, né, lembra desses conceitos todos. O que eu preciso? Uma coisa que eu vou acrescentar, né? A gente já falou aí de lâmina, a gente falou de primeiros socorros, a gente já falou de insumos para fazer fogo, né? Que é uma coisa questionável, mas você pode utilizar para 1000 coisas. A gente já falou de iluminação, lanternas, né? A gente já falou sobre hidratação, né? Sobre filtro de água e tudo mais. Galera, sinalização, importantíssimo, um item que não pesa, não afeta em nada, ainda serve para fazer bagunça. Leva um apito, cara. Sim, não pesa nada, velho. O trem não pesa, cara, não faz volume. Bolso, qualquer lugar. Qualquer lugar leva um apito. Porque o apito, qualquer um escuta em qualquer lugar que você tiver, cara. Apitou, o cara vai parar e vai, opa, aconteceu alguma coisa. Se você apitar incessantemente, o cara tá correndo atrás de você tá correndo apitando, você pode saber que você vai chamar a atenção de um tanto de gente e uma atenção focada. Você está numa situação de emergência, a sua voz acaba, você não consegue gritar, você não tem ar, mas com o apito você consegue fazer alguma coisa, entendeu? Tá na festinha, velho, dá um apito, né? Vamos apitar em nome aí do patrão. Então, cara, é um item que vale muito mais do que o Sprint de Fingers, né? Cara, nem falei, eu tenho um apito de uma marca famosa, tá? Treme Terra. Cara, um apito extremamente alto, assim. É um apito que se eu soprar dentro do meu quarto, eu vou ficar surdo por uns 4 segundos, assim, fácil. É muito alto E mesmo. Pois é, cara. E eu tenho certeza que é um negócio que ninguém leva em consideração. Porque o apito chama atenção, cara. A questão do apito é fundamental nos centros urbanos. Lógico, você tem que pensar, por exemplo, mulher devia andar com apito, cara. Sim. Por quê? Por exemplo, toda vez que você saca uma arma, você vai atirar? Não. Não. Você só vai tirar em último Isso caso. até também spray de pimenta, ou seja, arma de choque, tudo, não né? É? A função é demover a ação do agressor. Tirar a intenção do cara. Se o cara continuar, você usa.
entendeu? Se você está sendo seguida, se você está sendo perturbada, falo em questão de uma mulher, está sendo bulinada, ou ela tirou um apito e começou a apitar, o desconforto que isso vai causar nas pessoas e no agressor é tão grande que é capaz do cara parar e dali já seguir outro caminho. Realmente. Nunca tinha pensado nisso. Cara, o potencial de um apito é tão grande, a galera não dá nenhuma importância para ele e deveria levar em consideração. Fica a dica. Realmente. Ótima dica. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O quanto o apito pode fazer diferença na situação de agressão. Demais, cara. Realmente. Acho que são pontos assim que meu, tomara que tenha dado certo assim na questão de tipo de trazer pessoas pra esse mundo, né? Não no mundo de decência, mas de preparação, sabe? Serem pastores de verdade, serem pessoas que têm essa vontade, essa vontade de intervir em algo assim, pro bem ou pro qualquer tipo de situação. Intervenham, sabe? Se equipem, se preparem, porque isso é necessário no mundo que a gente vive. A gente não vive um apocalipse, mas é bem próximo disso. Uma coisa que você disse aí em relação aos pastores, que as pessoas normalmente não têm essa noção, cara. Né? No mundo você tem 3 tipos de indivíduos. Você tem as ovelhas, você tem os cães pastores e você tem os lobos, cara. Ou as raposas, entendeu? Então, a função do cão pastor é justamente evitar que os lobos ou as raposas abatam as ovelhas. Então, basta saber quem você quer ser nessa história. Você quer ser um cão pastor? Ou você quer ser uma ovelha? Ou você é uma raposa? Tem que saber qual que é essa função, qual que é o seu papel nessa história toda. Perfeito. Né? Uma coisa que eu falo pro meu filho sempre, cara. Não se vitimize. Reaja. Sempre. Reagir não necessariamente significa enfrentar o vagabundo, tomar a arma na mão dele, tomar um tiro na cara. Às vezes, o não fazer é uma boa reação. Depende. Mas sempre esteja pronto para reagir. Sempre. Acho que a mensagem de estar preparado é a mensagem da minha vida, assim. Esteja preparado, simplesmente. Pra tudo. Meu, acho que cobriu quase 2 horas. Cara, sei que você tem um canal no YouTube, não tem? Tenho. Marcelo Uti é meu nome. Marcelo Uti. Uti é UTSCH. Podcast. Okay? Eu falo sobre esses assuntos lá, falo sobre simulação militar. Quer falar sobre o seu Tactical Talk? Tenho também o Tactical Room, que é um trabalho que eu faço em parceria com o Rodrigo Aranha, que é www.tacticalroom.com.br, que é o nosso site de comunicação. A gente no Tactical Room tem a intenção de passar conhecimentos sobre a simulação militar, sobre o Force on Force, que está cada vez mais em evidência, que é o trabalho policial, utilizando equipamentos não letais para treinamento, né, de combate simulado. E ele tem essa ideia de não somente falar sobre o assunto, mas desenvolver a consciência positiva sobre o assunto, desenvolver as boas maneiras, né? A consciência do jogador, né? do elemento que está envolvido aí com a simulação militar. É pioneiro no Brasil isso, né? Cara, a gente tem feito esse trabalho, não existe nenhum trabalho no mesmo nível que é feito no Brasil com a digamos, a propriedade que a gente faz no Tactical Room. Não é modéstia às favas, ok? Sim. Não estou querendo elevar a gente a mais que a gente não, mas o trabalho que a gente faz lá realmente são 3 anos agora, o Tactical Room fez. Que legal. Levando esse conhecimento, agregando valor, abarcando conteúdos e conceitos que são importantes para o jogador. A gente não fala de joguinho, a gente não fala de mata-mata, a gente fala de assunto sério, a gente fala de treinamento, a gente fala de consciência. Então, são poucos podcasts hoje, né? Cara, lá a gente tem bastante, se não me engano, são 25 podcasts sobre o assunto. Então, no nosso Tactical Room tem. No geral, são poucos, bem poucos. Normalmente esse ambiente, Rafael, ele é, digamos, esse universo da simulação militar, ele é muito frequentado por pessoas que não estão tão preocupadas assim com a consciência, com o treinamento, né? São pessoas que são mais leve ali, tá querendo só o mata-mata, né? Só a diversão. Então, quando você procura um pouquinho mais de aprofundamento, um pouquinho mais de seriedade no meio, aí você começa a encontrar, digamos, campos abertos, vazios, né? Grandes nulos, né? Eu costumo dizer, isso é uma máxima do Tactical Room, que todo praticante
isso não só da simulação militar, mas os esportes de aventura no geral, eles têm um tempo de maturação. Ele passa por um processo de conhecer aquilo ali, aí aquilo vai cansando, enjoando ele até um ponto que ele fala, eu quero enfrentar isso com mais seriedade. O cara procura se profissionalizar, né? Às vezes do esporte que é profissionalizante, ou o cara procura mais compromisso, comprar mais equipamento, se engajar mais, ou o cara para de praticar. Então a gente estava ali justamente no buraco onde o cara quer buscar um caminho melhor, digamos, com mais compromisso, com mais seriedade, e o Tactical Room é uma das portas, um dos portais que levam a esse conhecimento, que indicam o caminho das pedras para essa pessoa que está buscando essa linha. Então, isso é perfeito. O Tactical Room é www.tacticalroom.com.br. Exatamente. Tem podcast, blog, tem toda a tem parte no Facebook, pode procurar a gente lá também. A gente vai linkar tudo. Pô, que ótimo. Marcelo, é uma honra te receber você aqui, você é o primeiro convidado do podcast. A gente vai para o episódio número 5, a gente quer crescer mais em relação a isso. Sem dúvidas, nos próximos assuntos, numa parte 3, algo do tipo, eu vou te convidar de novo. E, é uma imensa honra, de verdade mesmo. Pai, eu que agradeço o convite, foi muito legal, pô, como eu falei, eu falo demais a conta, cara, é assunto que não acaba, né? Então, sim, eu lamento, desculpa aí a galera. Imagina. Meus vídeos também são assim, são enormes, que eu não paro de falar, cara, parece uma véia que não vê ninguém, que quer conversar, mas são coisas importantes, coisas sérias, e eu convido os senhores a conhecer, e também os podcasts aqui do Rafael são sensacionais, galera, não percam não, né? Escutem, acompanhem e vamos que vamos, cara, bom demais. É bom ter esse tipo de conteúdo e é bom a gente privilegiar as pessoas que estão fazendo ele para que a gente consiga melhorar o ambiente geral para todo mundo. A gente sabe que é uma utopia, a gente não vai conseguir isso, mas aumentar a comunidade, aumentar a consciência, com certeza a gente diminui os problemas que a gente tem na nossa rotina e no nosso cotidiano. Sem dúvidas, muito obrigado. Gente, esse foi o episódio número 5. E vamos tentar fazer mais podcasts mais pra frente, se Deus quiser. Fazer mês em mês, em quinzena. É difícil, demora, dá trabalho pra fazer. Mas muito obrigado pros ouvintes. Obrigado pra galera que tá ouvindo, que segue a página. A gente vai linkar todos os links de todas as referências que a gente deu aqui. Muito obrigado a todos. E fiquem seguros, fiquem salvos. E até a próxima. Empress Rise!